A paz do Senhor para você que está nos acompanhando aí em mais este RenovaCast. Deus nos deu a graça de escrevermos aí até o momento 3 livros. Livros falando acerca de liderança. Todos nós, indistintamente, somos líderes. Todos. Você é líder. Você faz parte de um grupo social, você, de certa forma, faz parte de uma família. Você é pai, você é mãe, sobrinho, tio, você é aluno de uma escola, você é um líder lá. Então você pode, dentro do tema que nós vamos tratar aqui, influência, você pode influenciar pessoas, bem como pode ser influenciado. E a gente trata desse assunto aqui no primeiro livro, Radiografia para o Líder. É uma análise interna, porque muitas coisas que acontecem externamente, as pessoas não conseguem explicar, nasce, inicia, começa, gera, é a gênesis interna, é dentro de você. E o que é mais importante também vai ser encontrado dentro de você. Jesus falou certa vez lá em Lucas 17, 21, a parte B. O reino de Deus está onde? Lá de fora? Não. Dentro de nós. E a gente trata de diversos assuntos aqui, dentro dessa abordagem geral, Radiografia para o Líder. E tem como subtítulo um manual. Manual o quê? O manual é algo que ensina, que orienta, que dá diretrizes. E é um manual de ouro. Ouro é algo precioso, algo assim valioso. Um manual de ouro para quê? Para atingir uma finalidade, que é uma jornada bem-sucedida. Segundo livro. O segundo, líder, quem você representa? Quem é que você está representando? Subtítulo, uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Então também tratamos aí dentro da questão da liderança, todos nós como líderes, como já foi dito aqui anteriormente, e observando e analisando quem nós estamos representando aqui neste plano terrestre. E o terceiro livro, líder, quem é você? Você se conhece? Eu sou... Será se você sabe mesmo quem você é? Ou você sabe apenas o que você é? É diferente. O que eu sou? Você tá vendo esse rapaz assim, esbelto, né? Moreno. E tem as características externas, que é o que eu sou. Agora, quem eu sou aí é diferente, é internamente. E muitas vezes muitas pessoas acabam se desorientando durante a vida porque não conhecem quem são. E aqui, o subtítulo, um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontro. Então nós tratamos dessa temática aí, líder, quem é você? Todos os 3 livros com abordagem, base, fundamentação na Bíblia Sagrada, que é o nosso norte, é a nossa bússola, é o nosso mapa que nos norteia durante a vida aqui na Terra. Amém? Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez com a presença maravilhosa aqui do pastor, presença ilustre, né? O pastor tem nos agraciado aqui com a sua presença, com a palavra boa, agradável, né? Que, como diz Jó, né? O pastor Jó diz que tem, é agradável, né? Os ouvidos, né, pastor? Ele diz que assim como o ouvido prova a comida, né? Assim como a boca prova a comida, o ouvido, né? Assim como o paladar, né? Isso. Assim como o paladar prova a comida, o ouvido prova a palavra, né? Prova a palavra, né? Então, Jó trata acerca disso aí. Então, vamos estar aqui conversando com o pastor Antônio Carlos. Aqui, desde já, quero agradecer ao pastor Antônio pela oportunidade de estar conosco mais uma vez aqui. Seja bem-vindo, pastor Antônio Carlos. Quero aqui, desde já, conceder aqui a oportunidade para o pastor fazer a sua consideração inicial e já iniciarmos com oração. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus. Nós temos uma orientação de Deus que o povo dele precisa orar. Invocar o Senhor, né? Ele deixou lá o salmista no Salmo 50:15. Ele disse: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então nós vamos invocar o nome do Senhor. Não sei qual é a angústia que você está passando, eu não sei qual é o problema que você está passando, mas eu só tenho uma coisa a dizer para você, que é uma ordem de Deus. E você invoca o nome dele e ele vai ouvir
o teu clamor. Então nós vamos orar em nome de Jesus. Graças a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Pai, estamos aqui neste momento para te agradecer, Pai, pelo dia de hoje, para te agradecer pela paz, pela saúde, pelos livramentos. E que o Senhor possa estender as tuas mãos, todas as pessoas que estão, Senhor, neste momento, junto conosco, orando, Pai, ouvindo esta palavra, esta oração. Senhor, venha abençoar e venha livrar de toda angústia, toda perseguição, todo o mal que essa pessoa se encontra agora. Se verdade, enfermo, seja curado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Verdade, te manda invocar o teu nome. É verdade, nós invocamos em nome de Jesus. É verdade, Pai. Que esteja agora alcançada essa pessoa para a glória do teu nome. Te agradecemos e em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos aí, que a palavra de Deus, através da oração, te alcance, te abençoe e seja aí uma palavra que venha modificar, alterar, transformar a tua vida e o teu caminhar. Graças a Deus. Pastor, estamos aqui no dia de hoje para falar acerca de influência. É verdade. A influência, ela tem dois lados, né? Tem dois lados. Tem o lado positivo, que é o lado do amor. O lado do amor, né? E tem um lado negativo, que é o lado da inveja. Também, né, pastor? Quando a pessoa ama outra pessoa, ele vai influenciar essa pessoa para o bem. Para o bem. Nós podemos observar que está no amor. Você vai passar para outra pessoa, porque você ama essa pessoa. Bom conselho para essa pessoa. E quando você realmente demonstra que você quer o bem dessa pessoa, ele vai ser influenciado por você e vai amar você. Porque está notando que você está realmente falando com ele, é porque você ama essa pessoa. Então você vai conquistar essa pessoa. Não tem como, quando você realmente ama uma pessoa e fala para essa pessoa o que é bom, para você não conquistar ela. Mas quando você realmente sente no coração inveja das pessoas, você vai influenciar quem está ao teu lado para o mal. Então existem esses dois lados, né? A influência, ela vai prosperar o lado do bem para quem ama e o lado do mal para quem sente inveja de alguém. Então vai caminhar essas duas influências em volta de quem está te cercando. Esses dois lados vai acontecer. Esses dois lados, né, pastor? Então, tem a influência pro lado do amor, como o pastor bem colocou aí. E... lado do bem, né? Lado do bem, lado do amor. Então, a pessoa que ama, né, pastor? Ela quer influenciar... a pessoa para o bem. Para o bem. Aí, nesse aspecto, quando o pastor fala de amor, um dos primeiros amores que a gente pode observar, humanamente falando, é o amor do pai, né? O amor do pai, os pais como um todo, de forma genérica. Pai e a mãe. Então, o pai e a mãe, ele quer alguma coisa ruim para o filho, pastor? Não. De maneira alguma, né? Ele quer o bem. Então, Salomão, ele nos ensina, primeiramente, o salmista diz lá no Salmo 127, versículo 3, a parte A, que os filhos são herança do Senhor. Deus entregou essa herança e para os pais cuidarem, ter todo aquele zelo. E corroborando com isso, Salomão vai dizer lá em 1 Samuel, capítulo 22, 1 Samuel não, perdão, Provérbios 22, versículo 3. Não, 6. Provérbios 22, verso 6. Ensina, quer dizer, influenciar, né, pastor? Ensina a criança o caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Então, a gente observando isso aí, pastor, a Bíblia ela não entra em contradição. Isso acredita que entra em contradição? Não. Não, né? Então, se a Bíblia diz lá, Salomão, aí existe essa interligação de ideias da Bíblia, que leva para um ponto central, que é Cristo, que é Deus. E ela diz em Provérbios 22, verso 6, ensina a criança, quer dizer, influencia a criança no caminho do amor, no caminho bom, o caminho que deve andar, que é o caminho bom, o caminho do amor, como o pastor colocou aqui. E quando for velho, quer dizer, se ela tiver sido mesmo influenciada, ela não vai esquecer nem se desviar, né, pastor?
Então a gente observa então que, por um certo ponto, a gente não quer julgar, mas dá-se a entender que não teve uma influência forte a respeito de Eli para com os filhos, né, pastor? Está lá em 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12. O que aconteceu com os filhos de Eli, pastor? Eles faziam algo para o pai? Abrir aqui um parente antes. Sim. Nós podemos observar que no século que nós estamos, se na era, o maior influenciador que influenciou o mundo inteiro foi Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aí a gente observa, lendo as escrituras, como Jesus conseguiu influenciar multidões. Multidões. Porque Jesus, ele colocava em prática o amor. Então Jesus arrastava multidões. Multidões. Né? Por quê? Por causa da sinceridade dele. Ele transmitia para as pessoas a verdade. A verdade. Ele falava a verdade. Mostrava e vivia a verdade. Vivia a verdade. Jesus, ele ajudava as pessoas, né? Alimentava as pessoas, pregava o amor e ele amava as pessoas. Então, nós podemos observar e procurar botar em prática a vida de Cristo, né? Deixou escrito para nós esse caminho. Como devemos influenciar as pessoas? O amor, né, pastor? O amor é a base de tudo. Não tem outro caminho de você não conseguir influenciar multidões. Mas o amor também, pastor, o amor, ele disciplina, não? O amor... Porque quem ama também... também cuida, né? Porque parece que Salomão fala lá em Provérbios 3, versículo 12, que assim como o pai repreende o filho, assim Deus o faz com aquele que ele o ama, né? Se o pai repreende porque quer o bem, ama o filho, né? Ele coloca que Deus da mesma forma faz isso. Então a gente observa, então, tratando a respeito de Eli, a gente observa que ele não amou, eu acredito, não vou julgar, mas eu acredito que não amou tanto os filhos, porque viu os filhos fazendo coisas erradas e não disciplinou. Porque ele era um sacerdote, fazia a obra de Deus, mas acho que deixou os filhos assim ao bel prazer, porque ele não conseguiu influenciar os filhos. Está lá em 1 Samuel 2, versículo 12, e Deus pega e levanta Samuel. Deus levanta Samuel, que de certa forma traz a mensagem para o sacerdote Eli, que Deus estava tirando da sua família ali o sacerdócio. Só que Samuel também aconteceu a mesma coisa. Está lá em 1 Samuel 8, versículo 3, que também os filhos de Samuel... Olha quem foi Samuel. Samuel, quando foi para o povo exigindo um rei, aí Samuel chama o povo e traz um relatório, né, pastor? Ele diz, olha, vê aí, observa, analisa e vê se eu errei em alguma coisa aí, se alguém tem alguma coisa contra mim, me aponte. E ninguém apresentou nada contra Samuel. Quer dizer, teve uma conduta reta, uma conduta tranquila. Quer dizer, foi um exemplo. Se ele for um exemplo para a nação, com certeza foi um exemplo para os filhos. Mas ele não conseguiu influenciar os filhos, porque diz lá em 1 Samuel 8, verso 3, que os filhos faziam também coisas horrendas, assim como os filhos de Eli, a qual Samuel conviveu na casa. Aí a pessoa pode dizer assim, mas a pessoa depois que se torna adulto, é dona do seu próprio nariz. Olha, sim, é dono do seu próprio nariz. Mas se tivesse, pelo menos com base no que nós estamos citando aqui, nos exemplos bíblicos, se tivesse tido uma influência forte, com certeza, podemos assim observar, que não teriam tomado esse caminho. Por quê? Porque me faz lembrar dos recabitas, pastor. Né? Falando aí de Eli e de Samuel, que Eli governou Israel por 40 anos, né? Samuel também governou Israel 40 anos. Influenciou muitas pessoas e não conseguiu influenciar os filhos, né? Interessante, né? Por quê? Porque os filhos eram rebeldes. Eles não temiam a Deus. Então é muito difícil quando uma pessoa não teme a Deus ser influenciado. Então tem esse aspecto aí, né, pastor? Esse aspecto também. Se a pessoa, mais que o pai queira transmitir para o filho, para influenciar ele andar no mesmo caminho que o pai anda, se essa pessoa não tiver temor a Deus, não vai conseguir. Não consegue. Porque o princípio do negócio é que nem a Bíblia diz, né? Que o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. O temor, né, pastor? É o temor. Se a pessoa não teme a Deus, é difícil influenciar essa pessoa, né? Então, apesar do esforço, quem Não sabe, vai de Samuel, conseguir. de Eli, né? Então, o problema, quem sabe, poderia ser os próprios indivíduos, né? Que não temiam a Deus. Não, e a Bíblia diz que eles não temiam a Deus e Deus realmente queria matar eles, né? Queria matar, falou para Samuel. Isso. Quando era criança. Então, Samuel, por que Eli conseguiu influenciar Samuel, que não era nem filho, e não conseguiu enfriar os 2 filhos dele? Olha aí. Porque Samuel temia a Deus. Tinha esse temor. Tinha essa origem aí, né, pastor? Porque foi criado na mesma casa. Tem. O pai era o mesmo. Palavra sábia do pastor Né? aqui, né? O pai era o mesmo. Né? Só que Samuel temia a Deus. Porque a mãe dele entregou ele ainda criança para Eli, né? Quem criou foi Eli. Quem criou foi Eli. E Eli não criou os 2 filhos dele? Olha aí a sabedoria pastoral. Por que eles realmente se desviaram? Porque não temia Deus. O ensinamento foi o mesmo. É o mesmo, né? Você vê, por exemplo, Jesus. Ele conseguiu influenciar 11 homens, mas teve um que se perdeu. Ele influenciou os 12, né? O 11, um ficou perdido, porque não temia Deus. Não, pois é, entra nesse aspecto que o pastor colocou. Ele influenciou os 12. Agora, um dos 12 não quis ser influenciado, porque não temia Deus. Não temia Deus. Então foi bem colocado. Tá vendo aí, pastor? A conversa vai rolando aqui, vai desenvolvendo, a sabedoria vai surgindo, né? Sim, pastor, continue. O segredo é o temor a Deus. Tem que começar aí também. Então, quando uma pessoa realmente ama e quer transmitir, quer influenciar um grupo, uma pessoa, se nesse grupo tiver alguém que não teme a Deus, não vai adiantar. Ele vai para o lado errado, né? Então aí começa por aí a influência. Primeiro passo é temer a Deus. Temer, né, pastor? Então a gente observa aí essas colocações que o pastor colocou aqui de forma sábia, e a gente vê também aí uma influência que se postergou por muitos anos, que é até de admirar. Deus observa, olha, a questão do temor, novamente. O povo se encontrava rebelde, né? Não estava temendo a Deus. Aí Deus chama o profeta Jeremias para dar um exemplo, né, pastor? Ele falou para ele ir aonde? Jeremias. Lá, capítulo 35 de Jeremias, né? Para os recabitas, né? Deus queria trazer como exemplo, né? Como exemplo os recabitas, né? O seu povo, né? Certo. Aí o que Deus faz? Deus chama Jeremias e diz, vai lá nos recabitas, leva eles e entra com eles lá no cenáculo, né? E manda eles beber vinho. Aí, Jeremias, tu vai ver a reação deles. Só oferece. Só oferece. Diz, ainda diz que foi o Senhor que mandou. E Jeremias convidou, né? Recabita, né? E foi até o cenáculo lá deles e disse, olha, o Senhor mandou que vocês bebessem vinho. Aí o que eles falam? Que os pais dele, né? Jonadab, filho de Recabe, tinha passado para eles uma mensagem, né? Tinha influenciado eles que eles não podiam beber vinho, nem plantar nenhuma vinha e nem morar em casa construída, tinha que morar em cabana. Olha aí. Aí já tinha mais de 200 anos que vinha seguindo essa orientação. Essa orientação, né? Influenciou, né? Olha, pastor. Jonadab influenciou já mais de 200 anos e eles vinham nessa batida, não podemos beber vinho. Porque os nossos pais ensinou para nós, passou isso para nós. Aí Deus diz, está vendo aí, Jeremias? E eu que tirei esse povo, né, da escravidão, carreguei nos braços, né? Dei uma ordem para eles não me obedecem. Quer dizer, chega a mesma parte de temor a Deus, não estavam temendo a Deus. Não estava temendo a Deus. Por isso que eles não obedeciam a Deus, né? O povo de Deus não estava mais com temor a Deus, então não obedecia. Você quer dizer, Deus queria influenciá-los, enviava seus mensageiros e eles obstinados de coração, sem temer a Deus. Não temia a Deus. E esse é um exemplo muito forte, né, pastor? O poder da influência de Jonadab, filho de Recabe. E passou-se 2 gerações, 200 anos. E ainda carregava o mesmo ensinamento. Que eles tinham temor o pai deles. Olha aí o respeito, rapaz. Temor, mais de 200 anos, mas vinha passando de pai para filho. O temor. A influenciou, né? Influenciou gerações. Aí chega o profeta ali, a manda do Senhor, e mesmo assim
eles não se deixaram influenciar. Não. Convicção. Também, pastor, tem isso, né? A pessoa tem que ter convicção, né? Convicção, certeza disso, a ponto de, quando ele tem essa convicção, ele expressa isso aí. Ele expressa de uma forma assim, tão gloriosa que acaba, de certa forma, influenciando também outras pessoas. Por quê? Porque ele tem aquilo como verdade. Tem aquilo como verdadeiro para ele, que ele incorpora. Eu acredito que deve ser isso. A pessoa incorpora aquilo dentro dela, acredita mesmo, e se entrega de corpo e alma, que começa a propagar aquilo ali também. Demonstra, acho que é questão da autoridade, né, pastor? Vai passando, né? Vai passando. Aí me faz lembrar lá de Atos dos Apóstolos, que Paulo tinha sido preso, acho que capítulo 26 de Atos, e ele é levado à presença do rei Agripa, né? E ali, diante da presença do rei Agripa, ele começa a fazer seu discurso, né, pastor? Aí lá no capítulo 26 de Atos, versículo 28, versículo 29, o que a Agripa fala, pastor? Depois de toda a argumentação de Paulo, né? Ele falou que Paulo quase convencia ele, né? A se tornar um cristão. Um cristão. Pelos testemunhos de Paulo, né? Pelo testemunho de Paulo. Pela influência que Paulo estava naquele momento falando, quase que o rei se tornava cristão. Se tornava cristão. Demora mais um pouco. Tinha se tornado cristão. Um cristão, né? Mas por quê? Porque Paulo estava falando a verdade. Então, quem está com a verdade, a pessoa demonstra autoridade, né, pastor? Fala com segurança, né? Com segurança. Você vê, observa, eu me lembro da história de quando Israel saiu do Egito, né? Você vê lá Número 22 em diante. Você observa ali a história que Israel, eles vinham tomando conta da terra. Sim. Destruindo todas as nações. Porque o temor do Senhor ia na frente. Certo. Israel tinha o temor, foi influenciado pelo Senhor, e eles tinham o temor, e todas as nações iam se desfazendo, né? Eles iam destruindo todo mundo. Quando eles se acamparam lá em frente à nação de Moabe, né? Sim. O rei de Moabe chamava Balaque. Rei de Moabe chamava Balaque. Quando ele viu, aí ele ficou com medo. Sim. Daquela nação. Daquela nação. E ele pegou e disse, olha, manda chamar o profeta Balaão. Porque Balaão tinha já influenciado muita gente, né? Balaão já tinha influenciado muita gente, né? E aí, manda chamar, porque o que Balaão fala, por bem ou por mal, acontece. Acontece. E manda ele vir aqui. Mandou uns mensageiros, os mensageiros foram lá, falaram com Balaão. Aí Balaão disse, olha, eu vou consultar o Senhor. Vocês ficam aqui, eu vou consultar o Senhor. E ele foi falar com Deus. E Deus disse assim, olha, não vá com eles. Você não vá. Aí ele, no outro dia, chamou os mensageiros e disse, pode voltar. Diga para o rei que o Senhor disse que eu não ir com vocês. E eles foram. Quando chegou lá, o rei pegou e convocou os príncipes da nação, os mais ilustres, e dobrou o dinheiro, porque a gente sabe que nessa vida aqui o homem tem duas coisas que o homem quer: poder e dinheiro, né? Verdade. Influencia o homem. Influencia. Duas coisas. É uma influência forte, né, pastor? Forte, é o poder que todo homem quer e dinheiro. E dinheiro. Né? Sim, continue. Influencia qualquer pessoa. Influencia. Se não tiver o temor a Deus. Se ele não tiver temor a Deus, ele vai cair e vai seguir o caminho errado. Caminho errado. Que é o dinheiro e o poder. Ele então, Balaque manda umas pessoas mais influentes, com muito dinheiro, com muita riqueza, e leva para Balaão. Chega lá, eles apresentam a Balaão. Muito dinheiro, muita riqueza, e diz, olha, o rei vai te colocar numa posição que você quiser. Se você for lá e amaldiçoar aquele povo.
Ele disse, dorme aqui. Olha. Quer dizer, ele já foi influenciado pelo dinheiro e a posição. E a posição. Deus não já tinha dito para ele não ir? Mas ele achou que ia influenciar Deus. Olha. Não, vocês ficam aí que eu vou consultar Deus de novo. Aí é que você vê lá, em Jeremias 23:19, né? 23:19. Deus falou para ele, Deus é homem para que minta? Deus já tinha dito para não ir? É Números 23:19, né? 23:19. É Números 23. Na mesma, porque essa história de Balaão é do capítulo 22 até o 23, Isso, 25. Aí lá no 23 Deus disse, né? Deus já tinha dito que para ele não ir, mas ele queria tentar Deus. Não, eu vou consultar o Senhor de novo. Quer dizer, se eu vou ver se Deus me dá um jeitinho aí, que ele estava de olho no dinheiro e na posição. E na posição. Que era o profeta de Deus. Olha. Foi influenciado pelo dinheiro. Pelo dinheiro. E pela posição. Pela posição. Aí, o que Deus fez? Vá, Balaão, com eles, pode ir. Olha aí. Vai com eles, que aí tu vai para tua perdição, tu vai te enforcar. Pode ir. Agora tu só vai dizer o que eu mandar. Pronto. Freou ele também. Tu não vai dizer, é só o que eu colocar na tua boca. Mas vai. E ele foi. Aí Deus coloca na história, né? A gente sabe da história, colocou a jumenta. 3 vezes a jumenta, né? Ficou no chão, apertou o pé dele, porque viu o anjo. Agora você vê, uma jumenta vê o anjo e o profeta não viu. Não estava Não vendo. estava vendo o anjo. Porque cegou, não estava mais vendo as coisas de Deus, porque cegou, porque foi influenciado. Cegou o dinheiro e a posição. É a posição. Então Deus trancou, não tinha mais visão. A jumenta vendo o anjo com a espada para querer matar ele. Na 3ª vez, a jumenta deita, porque não tinha para onde ela ir mais. E aí ele disse, se eu tivesse uma espada aqui, ou uma faca, eu tinha te matado. Mas quantas vezes que eu te carrego, nunca fiz isso. A jumenta fala. Aí Deus abriu o olho dele, ele viu o anjo com a espada. Rapaz, eu ia te matar, viu? O Senhor me mandou agora e tal. Aí que ele vê aquilo ali. Então, e aí foi influenciado pelo dinheiro e pelo poder, pela posição, né? Mas o que é que ele faz? Ele ensina, mesmo assim, ele ensina Balaque, influencia Balaque para poder, porque Deus disse, olha, esse povo não, encantamento não pega neles, porque eles são de Deus. O povo não tem pecado. Né? Eles são bênção de Deus, né? O que o Senhor diz lá em Números 23, versículo 23, né? Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. O que se poderá dizer de Jacó e Israel? Quem prevalecerá contra eles porque tem o Senhor, né? Mas o que ele faz? Ele influencia o rei. O rei. Manda fazer festa e a mulher dançar nua, né? Tem essa bebida, tem essa brecha. Tem essa influenciou o rei fez. Aí Israel caiu. Aí aquela estratégia que Balaão deu influenciou Israel. Influenciou. O mal, né? O mal. Aí deu abertura. Deu a brecha. A brecha. Aí eles foram e caiu. Caíram. Aí Deus pega, manda enforcar, manda Moisés. Enforca os príncipes de cada tribo, enforca um. E eles foram e vieram trazendo as mulheres de lá. Teve um lá, um israelita, que trouxe uma mulher lá, lá dos amorreus, dos moabitas, né? Os filisteus. Quando chega dentro do arraial, na frente de Moisés, olha o temor que eles tinham perdido, né? Perderam o temor que trouxeram uma concubina de lá, na frente do líder que era Moisés. Aí o que acontece? Moisés espantou. Mas ali apareceu um soldado, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, né? Pegou uma espada e cravou na mulher e no homem. Atravessou os dois. Aí acabou a praga. Moisés ficou ali paralisado com aquela atitude tão ousada, né? Aí Finéias tomou essa posição. Tomou essa posição porque temia a Deus e tirou a praga. Deus tirou a praga. Então, a gente observa aí, pastor, que influência, né? E ali Balaão querendo manipular, porque também na influência tem a questão da persuasão, que você persuade a pessoa pelo convencimento. Você vai lá usar umas técnicas de persuadir, convencer a pessoa. Só que a persuasão é diferente da manipulação. Porque você persuadir alguém... Interesse. Não, persuadir no sentido da... Você coloca a verdade. Já a manipulação é interesse. Como o pastor colocou aqui, é interesse. Por exemplo, como nós citamos lá a questão de Paulo. Paulo, ele estava com a verdade. Então, as suas argumentações persuadiram o rei Agripa, porque era verdade. Era verdade. Então, a verdade não tem como você ir contra a verdade.
ela vai quebrando tudo. Você pode colocar meio monte de barreiras, uma hora a verdade aparece. Está lá em Mateus 10, 26. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não venha ser revelado, nem oculto que não venha ser conhecido. Então, quando Paulo expôs ali a verdade para o rei Agripa, ele foi persuadido pelas palavras de Paulo, porque era verdade. Diferentemente de Balaão, que usou de manipulação. Para enganar, para deturpar Israel. Assim como a serpente fez, né, pastor? Manipulou Eva. E você vê que ali, quando Deus mandou que agora Israel fosse lá e destruísse os filisteus, Acabe morreu. O Balaão foi morto também nessa guerra. Mataram ele, o profeta lá. Morreu, né? É o que diz lá Gálatas 6:7, né? Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar... ele morreu na guerra. Ele vai colher, né? Mataram ele. Então, a gente vê que dentro da influência, como eu já falei, a influência você pode influenciar através da persuasão, você persuade a pessoa, ou através da manipulação, que foi o caso de nós citamos aqui de Balaão, e também da serpente, né, pastor? Porque o manipulador, ele não quer o teu bem. Ele quer te enganar porque ele quer o seu próprio proveito. Quer tirar proveito. Quer tirar proveito para ele. Aí ele te induz, dizendo que é alguma coisa boa para ti. Foi o que aconteceu com Eva, pastor? Foi o que aconteceu lá com Satanás, né? E o que foi que aconteceu? Ele usou o corpo da serpente. Sim. Né? Porque ele não tem corpo próprio, né? Certo. Aí ele entrou na serpente. Aí chegou lá, Deus tinha dito para ele não comer do fruto proibido, né? Que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a serpente chegou e influenciou. Influenciou. Mostrando também o quê? Aquele poder. Olha, não é assim não, porque no dia que vocês comer, vocês vão ser igual a Deus. Olha aí, manipulou a informação que Deus tinha dado. Ele disturpou, né? Deturpou a mensagem de Deus. A mensagem de Deus. E Eva, querendo também já ser igual a Deus, ela foi lá e obedeceu a serpente. Foi influenciada pela serpente. E aí o que aconteceu? Foram expulsos do paraíso. Porque quando Deus fala, que nem a palavra diz, é sim, sim, não, não. Deus não volta atrás. Se ele já falou, está na Bíblia escrito, não tem como voltar atrás. Então, se você, por exemplo, a gente que é cristão, se você vê um pregador, se ele sair fora da palavra, se você estuda a Bíblia, ele não vai te influenciar, não. Ele pode estar falando o que ele for lá em cima do povo. Pode inventar o que ele quiser lá, pular do jeito que ele quiser, mas quando ele estiver falando, você compara com a palavra de Deus, você é um mentiroso. É igual aquela... Esse profeta aí é mentiroso, não acredito nele, não. Ele vai contra a palavra, Deus não aceita, né? Então, por isso que Jesus mandou examinar as Escrituras. Então, os crentes que é influenciado por muitos pregadores, muitos profetas, porque não lê a Bíblia. Aí influencia eles, vão naquela onda, né? E tu vê que quando não é de Deus, você acaba logo. Você vê que, por exemplo, a onda que já passou aí do cai-cai, cadê? Não se vê mais. Era de homem, né? Aquela de jogar o paletó cair todo mundo. Acabou. Não se vê mais isso. Então tem que era influência do homem. Então tem que tirar proveito. Então tem que ter cuidado, assim, entrando nessa questão que o pastor falou, que ao você ter a palavra, como se fosse aquelas impermeabilizantes, entre lá pro lado da construção, que a pessoa acaba impermeabilizando a parede, tem até tintas que tem essas características, que a pessoa joga, a água bate e volta, não infiltra. Porque está impermeabilizado. Nesse caso, a impermeabilização é a palavra, né, pastor? Ela está enraizada no coração, acabou. Aí o cabo pode pregar o que for lá, pastor. Não, pode ser fogo do céu. Não entra no indivíduo. Não. Por quê? Ele crê na palavra. Porque ele está com a palavra. É a palavra. Então não influencia ele. Não vai, não. Aí me fala, não faz. Agora, diferentemente daqueles que não buscam o conhecimento da palavra, é influenciado. É levado, né? É levado. Então, assim como acontece hoje, aconteceu na época de Paulo também. Me faz lembrar de uma passagem bíblica, Efésios 4, versículo 14. Para que não, olha o termo que Paulo usa, para que não mais sejamos como meninos. A criança ainda tem aquela ingenuidade, né? Inocência, né? Acaba acreditando que tudo é verdade. Por isso tem ali os pais para ter todo o controle, mostrar qual é o lado certo, não. Então Paulo usa esse termo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, olha aí, levados ao redor por todo e qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, olha,
a questão da manipulação, da enganação. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E a gente observa que acontece isso muito hoje, né, pastor? Abrindo aqui um parênteses, para dar um testemunho meu, como uma pessoa é influenciada para o bem, prospera. Sim. Quando eu tinha 21 anos, 22 anos, que eu entrei numa firma, numa construtora para ir trabalhar, eu morei aqui em Imperatriz mais de 3 anos, todo dinheiro que eu pegava eu estourava, eu gastava. Sim. Com farra, bebendo, estourando e gastando dinheiro, e todo dinheiro que eu pegava. 21 anos, na flor da idade. Aí era gastando dinheiro, pegava o dinheiro, né? E gastava o dinheiro. No outro dia já não tinha mais dinheiro. Sim, pastor. Aí entrei nessa firma, aí fui embora para Belo Horizonte. Sim. De Belo Horizonte, eu fui para uma cidade chamada São Domingo do Prata. São Domingo do É Prata. uma cidade muito boa, pequena, mas eu acho que uns 300, 400 quilômetros de Belo Horizonte. Quando eu cheguei lá, aí trabalhando, aí um mineiro chegou para mim: meu filho, você trabalha há muitos anos nessa firma? Trabalhando lá. Não, já tem uns 3 anos. Ele disse: o que é que você tem? Eu não tenho nada, não. Só o dia que Deus dá de graça, né? Só o dia. Só é o seguinte, tu tá começando agora a vida, você tem 22 anos aí, eu vou te dar um conselho. Ele já era um homem assim de uns 40 anos mais. Ele disse: olha, se você ganhar R$100, você gasta 50, e 50 você bota na poupança. Eu digo: mas eu não tenho. Então o banco é bem aqui em frente da praça. Ainda me ensinou. Banco de Minas Gerais. Olha aí. Você vai lá e faz um depósito de 50. Não gasta os 100, não. Olha aí. Vai botar esse dinheiro lá, influenciando. Influenciando pro bem. Pro bem. Amor, me amou, cara. O amor que entra aí, que o pastor falou, né? Aí eu... Não era nem parente. Nada. Ele me disse: só me falou isso aí. Você não gasta todo, não. Poupa pelo menos a metade. Né? Aí, quando eu recebi o pagamento, que era acostumado a pegar, estourar o dinheiro todinho, ganhava 100, estourava os 100. Chegava no outro pagamento, não tinha mais nada. Sem fazer vale, endividado. Aí, quando eu recebi o dinheiro, fui lá no banco, na segunda-feira, abri uma poupança e botei lá, acho que 30% do salário, ou foi 40%, botei lá. Aí, todo mês eu botava. Meu amigo, foi minha vida que me salvou. Criou esse hábito. Fui influenciado, nunca mais faltou uma poupança. Quer dizer, o senhor mais de 40 anos. Olha aí, pastor. Nunca mais me faltou uma poupança. Já botou na cabeça que seu era só 60%. O outro 40% não era meu. Não. Jogava lá na poupança. Aí com isso aí, essa influência que ele passou para mim. Você incorporou o senhor. Amor, né? E me ensinou. Olha aí. Influenciou. Ele disse: eu tenho uma poupança há muitos anos. Olha. E tem casa boa, não sei o quê. Olha. Aí eu desejei também ser igual ele, né? Igual ele. O exemplo, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Eu nunca gastei meu dinheiro todo. Aí já passa a influência que parece boa. Vou seguir. Aí eu comecei, né? Olha aí. Aí depois de muitos anos eu tinha minha poupança, comprei carro, né? Solteiro, comprei carro. E via meus colegas lá, tudo do mesmo jeito. Gastando do mesmo jeito, 100%. Não tinha reserva, não tinha nada, era gastando e saíram da firma sem ter nada e tudo. E isso aí foi uma influência muito grande na minha vida. E hoje a gente observa o pastor. Valeu a pena ou não, pastor? Valeu a pena. Os frutos que hoje o senhor tem, hein? Valeu a pena. Essa influência foi boa, né, pastor? 40 anos. Nunca mais me faltou uma poupança. Olha Pode aí. ser pouquinho, mas tem um recurso ali, né, porque pastor? ele me dizia assim: você não sabe o dia da manhã. O dia de amanhã. Então você tem que guardar um pouquinho. Olha aí. E vai deixando, vai botando aí. Esquece, vai botando lá. Vai botando lá, não gasta todo não. Porque a gente gasta dinheiro à toa. Não gasta à toa. Mas se você realmente tiver influência, né? A influência, olha aí o poder da influência. Né? Você não vai gastar todo o dinheiro. Não gasta porque você vai comprar coisa que não tem necessidade. Né? Aí você vai comer que não precisa. Por exemplo, eu comia no hotel, eu pagava por mês. Tinha necessidade de ir para a churrascaria. Já tinha comida no hotel? Então você corta essa regalia e vai sobrar o dinheiro. Sobra, né, pastor? Vai sobrando e no futuro você vai ter uma reserva e vai melhorar a sua vida. Vai melhorar. Então, uma influência. Influência. Porque também entra a questão da influência, pastor, porque a mídia, o comércio, ele trabalha muito forte. Pro consumo. Pro consumo. Né?
Então, eles influenciam aí demais, né? Então, para gastar. Então, nesse aspecto que o pastor colocou aqui, tem esse poder da influência dos meios de comunicação. Tem. E se a pessoa não tiver uma base, né? Também tem a influência das pessoas. Bora ali fazer uma farrazinha e tal, e vai. Pensa que nunca vai acabar. Quer dizer, se a pessoa não fizer igual as formigas, né? Que Salomão ensina lá em Provérbios 6, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Tipo assim, ela mostra que ela trabalha tem todo esse esforço no verão para ter reservas no inverno. Então o pastor ouviu esse conselho desse rapaz, o mineiro, né? Quem diria? Mineiro, né? Então, olha aí, pastor. E tem muita gente que diz assim, eu não sei o dia que eu vou morrer, e se ficar velho? E se ficar velho? Eu não morrer novo. Não, vou aproveitar a vida. Então, tem que observar isso aí pelo aspecto bom, que vai envelhecer. E aí, se não tiver feito o chamado pé de meia, né? Aí como é que vai ser o futuro? Então, para você que está observando aqui, ouça e se deixe influenciar por essa colocação que foi abordada aqui pelo pastor, né? Não se dê a influência da mídia, somente da internet nos dias atuais, está muito grande, né, pastor? A gente observa que devido ali não entrando aqui em política, mas observa-se que depois da privatização das telecomunicações facilitou a comunicação, porque antes tinha os aparelhos, não era todo mundo que conseguia ter um aparelho de telefone. Era um absurdo conseguir uma linha. Era um dinheiro, né? O pastor tinha uma linha, mas era muito caro, né? Muito dinheiro. Hoje se popularizou que quase todo mundo tem um aparelho celular, né? Tem um aparelho celular, com isso, de certa forma, descentralizou muito a questão da comunicação, mas devido à descentralização da comunicação, outra coisa que se popularizou e é forte é a internet. A internet tem uma influência muito grande, né? A gente observa que hoje você tem a Bíblia Sagrada na palma da mão, no celular, na internet. Tem diversas pregações, aí entra o que o pastor falou lá, né? Tem muita gente pregando na internet. Mas nos púlpitos também, né? E nos púlpitos também que são transmitidos aí pela internet. Porque tem a pesquisa aí que mais de 90% a pessoa não lê a Bíblia, né? Os cristãos. Mais de 90%. Não lê a palavra e pega a Bíblia, chega no culto, abre na hora que vai ler e fecha de novo e acabou. Ele não conhece nada que está na palavra. Conhece, né? Então, qualquer pessoa que vier com a doutrina, uma palavra, ele vai na onda. Ele acredita naquilo ali. E se deixa influenciar. Deixa influenciar, porque quando você lê a Bíblia, vem o temor. Aí você sabe diferenciar o certo do errado. Quem está pregando lá, se não tiver de acordo com a palavra, aí você não acredita nesse pregador. Você fica lá tudo, mas você não vai na onda dele, né? Aí, voltando atrás, você como as pessoas influenciam, né? Sim. Por bem e por mal. Eu me lembro da história de Saul e Davi. Saul e Davi. Diz que Davi vinha de uma guerra, né? Tinha matado muitos amorreus, né? Vinha junto com Saul, o rei. E na vinda, encontraram com umas mulheres, e a mulher começou a gritar. Fizeram os cânticos. O rei Saul matou 1000, e Davi 10.000. Eita. Aí a inveja bateu no coração de Saul. Se deixou influenciar pelo cântico das mulheres. Foi, o canto das mulheres, influenciou pro mal. Pro mal. Porque ele levou pro mal, né? Levou pro mal. Porque Davi não tinha essa maldade. Não tinha. Não. Os dois estavam vindo juntos da guerra. Vinha junto da guerra. As mulheres saíram ao encontro. Sim. E vieram cantando. Por quê? Porque Davi trabalhava pro bem, né? Pro bem. Era um menino que era um exemplo a Deus. E servia com todo o coração Saul. Saul com todo o coração. Mas quando elas cantaram lá, o rei Saul matou 1000 e Davi 10 milhares. Aí pronto. Diabo entrou no coração de Saul, aí foi só perseguição em cima de Davi. Mas não prevaleceu, né? Porque Deus era com Davi, né? Davi. Então, aí vai depender de como você interpreta, né? Saul interpretou de uma forma errada, errônea. E eu poderia interpretar da seguinte forma: rapaz, esse aqui. Eu tenho um guerreiro aqui que verdadeiramente. É meu braço direito. Olha aí. Podia olhar por esse lado, né, pastor? Por esse lado. É um cara aqui que eu posso contar. Posso confiar. Posso confiar, a palavra é essa aí. Porque hoje em dia, o que é mais importante é a gente ter alguém que a gente possa depositar confiança. E Davi não tinha demonstrado nenhuma traição. Nunca demonstrou. Não, foi só o diabo entrou no coração dele. Se deixou influenciar. Foi, acabou. Acabou o reinado, perdeu tudo. Se perdeu por causa dessa influência negativa que ele interpretou de uma forma errada. Ele ouviu e aí... Se perdeu, manipulação. Então, falando ainda dessa questão de... Perdeu o reino e perdeu a vida. Perdeu o reino e perdeu a vida.
Então você tem que saber observar, né? E analisar até os conselhos que chegam até você, né? A gente observa lá, pastor, o caso lá de estar lá em 2 Samuel, capítulo 13, a respeito de Amnon, né? Filho de Davi. Ele estava apaixonado pela irmã dele, pastor. Irmã por parte de pai, né? Apaixonado por ela. Aí o que foi que aconteceu? Aquela situação. Ele ali, meio que aquele conflito interno dentro dele, querendo satisfazer o prazer da carne, que a moça era muito linda, né? Pelas características que a Bíblia descreve, dá a entender que era uma mulher muito linda, mas era irmã dele. Aí, o que ele fez? Poderia estancar aquela influência maligna que estava dentro dele, mas não. Aí chega um conselho. Conselho do primo dele, Jonadab, filho de Simeia. Ele disse, não, rapaz, te deita aí, ó. Tu te deita aí. Mas tá doente. Mas que tá doente. Aí fala pro teu pai. Pra mandar ela vir fazer um guisado pra ti aí. Um guisado pra ti. Aí nessa hora tu aproveita. Aproveita. Quer dizer, em vez de ele observar o que era certo, era lógico, ele se deixou influenciar pela palavra do primo, né? De Jonadab. Aí o que foi que ele fez? Aí ele manipulou o pai. Que foi isso aí que ele fez, né? Pra se beneficiar, trazer algo de satisfazer a carne. A carne dele, ele enganou o pai. Que a manipulação está aí. De enganar. Influenciar para enganar. Ele estava doente. Dizem que estava doente. Aí Davi mandou a menina, pastor. Mandou a menina para lá, né? Aí chega lá, estrupa a menina, né? Estuprou a menina, Tamar, né? Aí entrou mal. Entrou mal, aí depois lá na frente se arrebenta também. Que aí arrebenta que aí o irmão da menina Absalão, né? Que era irmão por parte de pai e mãe, né? Mata ele. Então, a gente tem que observar isso aí, porque... Aí observa, tudo vem o temor de Deus. Não teve temor, né? Então, o que está em volta de nós, para que a gente possa realmente ser uma pessoa vitoriosa, a primeira coisa é temer a Deus. E temer é você, não é ter medo, é respeitar. Temer a Deus é obedecer a palavra de obedecer, Deus. Né? O temor é esse. E quem obedece é porque confia em Deus, né? E obedece a palavra é porque tem temor a Deus. Se era só por isso que Absalão, pastor... Absalão não. Abraão, ele não temeu a Deus num determinado momento, né? Que lá está lá em Gênesis 26, 2, que ele mentiu para Abimeleque, né? Ele teve medo de entrar lá na nação. Por quê que ele teve medo? Que a mulher dele, né? Era bonita, tudo. Sara, né? Aí ele disse que era o quê? Que a Sara era irmã dele, né, pastor? Porque Abraão, a Bíblia sempre diz que Abraão é o pai da fé, né? Sim. Mas Abraão sempre temeu a Deus. Sim, pastor. Sempre temeu a Deus. Acontece aí que carne é carne. Então, quando ele chega lá no arraial daquele povo, ele teve medo, né? Ele teve medo, né, pastor? Porque a mulher é muito bonita, Sara. Muito linda, Sara. Eles vão me matar para ficar com Sara. Não confiou em Deus. Temor, naquele momento ele não teve temor. A carne naquela hora, né? Prevaleceu, né? Prevaleceu. Se deixou ser influenciado pelo... o medo. O medo, a questão do medo. Foi o medo, né? O medo influencia também, né, pastor? O medo. Teve medo de morrer, né? Sim. Carne. Mulher muito bonita, eles muito vão me matar linda. E ficar com Sara, né? Sim. Quer dizer... Mas se bem que a Bíblia diz lá em Gênesis... Ele não mentiu assim totalmente, porque lá em Gênesis 26, 12 diz que ele era irmão só por parte de pai, né? Era irmão por parte de pai. Sim. Agora, só que também ele vacilou, porque Deus não tinha feito uma promessa. Sim. Ele parece que nessa hora perdeu, né? Abraão nessa hora perdeu, né? Perdeu a confiança. Deus tinha dito já. Já tinha falado. Que ele ia fazer uma grande nação. Uma grande nação. Antes dele sair de lá, Deus já tinha... E ele ainda não era pai... Nada. Deus disse que ia dar um filho por causa de... ia ter uma grande nação, é porque ele ia ter um filho. Ia estar vivo. Então não importa onde ele entrasse. Não, ele e Sara ainda disse que era dos dois. Dos dois. Então, ninguém ia matar ele. Então não teve confiança em Deus, consequentemente não teve temor naquele momento. Foi, aquela hora aí foi que Deus entrou em ação, né? Entrou em ação. Em amor a Abraão e fez lá desfez tudo, né? Depois ali Abimeleque Deus se revelou em sonho, dizendo, olha, não toca na mulher, que a mulher tem marido. E ele é profeta. Mas eu não sabia. Não sabia mesmo, não. Não sabia. Tá bom. Aí Deus disse, por isso
que eu tô te antecipando, que tu não sabia, por isso tu te livrou. Agora que tu tá sabendo, devolve, que ele é profeta e vai te interceder por ti e vai cessar essa praga que chegou na tua casa aí. Pronto, acabou. É. Ele temeu a Deus e devolveu. E devolveu. Aí ele chega, mas rapaz, tu quer acabar comigo? Aí disse, não, eu não menti não. Minha irmã, pai de pai. Mas mentiu, né? Mentiu. E isso também, pastor, acabou influenciando o filho dele também. Também, Isaac também, né? Passou, né? Passou, porque lá em Gênesis 26:7 fala também que Isaac mentiu por causa de Rebeca. Também, Rebeca, que era irmã dele. Abimeleque também. É a mesma coisa. Influência, né? O poder da influência, né, pastor? Então, tem que ter cuidado, tem que ter cautela, porque é algo perigoso, né? É bom... A influência, ela pro bem ou pro mal. Ou pro bem ou pro mal. Né? Mas que ela vai realmente acontecer, vai, né? Sim, acontece. Se você ouvir, aí depende para que lado é que você vai, né? Certo. Se é para o lado do bem ou se é para o lado do mal. Você vê que nem tu no início falou, os jovens de hoje, né? Sim. Eles não ouvem os pais. Não ouvem. Né? O conselho dos pais. E é influenciado pelos colegas, amigos, né? Terminam morrendo. É a mortandade, né, de jovens. Grande por causa de quê? Da influência. Da influência. Entra numa onda aí de jovens e estão morrendo. Onda, né? É uma onda aí que eles vão... Quer dizer, segue a multidão, né? Então, influencia. A multidão. A gente observa aí... Por quê? Aí você vê de novo, nenhum tem temor a Deus. Nenhum tem temor a Deus. Tudo nas baladas, tudo nas... droga e tudo. Vai aí, entrando, se afundando. Não há temor de Deus no meio deles, aí termina se destruindo. Aí tem tanta morte e a destruição carnal meio que morre e se destrói, mas como tem também a destruição moral. Porque, e a morte espiritual. A morte espiritual, porque tem muitas pessoas, a internet, de certa forma, é uma arma muito poderosa. E muitas pessoas se deixam levar e ser influenciadas pela internet e acabam também morrendo moralmente. Pastor, é cada absurdo que a pessoa se submete para ficar famosa, para ficar conhecido, para ganhar dinheiro. Ela acaba se deteriorando, ela acaba se autoflagelando a sua moral, a sua imagem. Pessoas assim que a gente observa, pastor, nas redes sociais, a gente observa o total declínio da raça humana, podemos dizer assim. É tanta barbaridade, é tanta coisa, pela influência, a gente volta na questão do dinheiro que o pastor falou, né? É correndo atrás de duas coisas. Poder e dinheiro. Poder e dinheiro, né? Por causa lá de Balaão, né? Leva mesmo. A onda que leva. Que leva a onda. Qualquer um se não vigiar. Qualquer um de nós está sujeito. Primeiro, se não tiver temor a Deus. Certo. Segundo, se não vigiar. Se não vigiar. Né? Porque você vê até homem de Deus, mulher de Deus que caíram. Que caíram, né? Então, a pessoa não pode caminhar, é um conselho, ninguém está mandando você fazer nada, mas analise isso aí. Mas é um dinheiro fácil, eu vou me submeter àquilo. Moralmente, a pessoa é um declínio, torno a repetir, é uma degradação da imagem humana, a que ponto as pessoas se chegam, se colocam, tudo por causa de conseguir o sucesso, a fama, o prestígio, o dinheiro, né? Existe aí, você deve saber do que eu estou falando em algumas redes sociais aí, que a pessoa, agora apareceu essa forma de ganhar dinheiro e tal, aí diz lá Salomão, Provérbios 13, versículo 11. Os bens que facilmente se ganham, esses vão se diminuir, não tem jeito. Mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Então, tudo tem um preço, tem um sacrifício. Você vai chegar, você vai alcançar, você vai conquistar, mas não chega ao ponto de se denegrir, se autoflagelar, se humilhar a si mesmo a um ponto desse aí. Deus tem o melhor para você. Então, não se deixe influenciar por esse aspecto que o mundo oferece, que muitas vezes não, nasce no inferno, né, pastor? O diabo acaba, de certa forma, se apresentando e a pessoa pensa ali, não, ali é de Deus, ali é bom, agradável, mas por trás tem ali o diabo faz a armadilha dele lá no inferno, né? Começa lá, né? Começa lá, ele faz o projeto dele. Faz o projeto lá. E joga aqui, né? Joga pra terra. Joga aqui. Aí, quem não vigiar vai cair. Cai, né? Porque aqui debaixo do céu, você vê que Deus tem a bênção e tem a maldição, né? Verdade. Então, para que lado é que você vai caminhar? Quem está te influenciando? Quem está te influenciando? É Deus
Ou é o diabo? Ou é o diabo? Deus sempre influencia só para o bem. Para o lado do bem, né? Mas ele propõe as duas propostas, né? Dois caminhos. Ele diz lá em Deuteronômio 30:19, né? Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a bênção e a maldição, a vida e a morte. Agora, pois, escolhe a vida para que viva. Tu e a tua descendência. E quem é a vida, Qual né? o conselho aí, Deus influenciando. Influenciando, né? Quem é a vida, pastor João? É Deus que é a vida, Jesus. João, né? João. 14. Eu sou o caminho, 6, a verdade e a vida, né? E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ele é a verdadeira vida. Mas, como nós falamos, o diabo acaba se camuflando, se incorporando uma certa imagem. E se a pessoa não tiver cuidado, ela se deixa influenciar e acaba morrendo. Foi o caso de Sansão, pastor. Sansão deixou-se influenciar por algo bonito, maravilhoso. Eita, que foi uma mulher. Né? Agora você... Quem era a mulher, pastor? Dalila, né? Dalila, né? Porque o povo tem um provérbio aí no mundo que diz que sem mulher, sem cantada de 100 mulher não derruba um homem. Mas sem cantada de uma mesma mulher derruba. Ah, entendi agora. Entendeu? É meio que nem, por exemplo, 100 homens, vai canta uma mulher. Chega um canto, chega outro, 100 homens, não derruba. Mas um só, se cantar 100 vezes, derruba. É que nem a Bíblia diz, né? Que Dalila, ela, de tanto falar com Davi, a mesma coisa... Sansão. Com Sansão... Tem que tirar o chapéu pra ela, né? Que ela foi perseverante. Né? Por isso, olha aí. De tanto Dalila falar com Sansão, que ele não estava falando com o coração, que ele não estava falando a verdade. Ela influenciando ele, né? A Bíblia diz também lá que Sansão, ele... como é que se diz? Ele foi tanto... influenciado, né? Envolvido. Com Dalila, que ela perturbou tanto ele, né? E acabou se abriu o segredo que era dele com Deus. Algo particular dele. Olha que ponto chega a influência, né? Tem uma pessoa, eu não vou me ser influenciado. Todos estão sujeitos, todos. É o que diz Paulo lá em 1 Coríntios 10, versículo 12. Aquele, porém, que pensa, olha, aquele, porém, que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Eu sou o todo-poderoso. Não existe ninguém que me derrube. Eu sou o sabichão, eu conheço todas as... Mas se todo dia a mesma coisa, né? Acontecendo como o pastor falou, né? Todo dia, a mesma coisa, uma pessoa só. Todo dia te falando a mesma coisa, tu não suporta. Não suporta. É que nem uma criança. A gente tem filho, aí o menino chega, quando é pequeno, me dá uma balinha. Não, o pai fica, não dá não. Aí o menino vem daqui a pouco, me dá uma balinha, não dou não. Aí o menino começa, né? É que nem Jesus falou. Sim, pastor. Toda hora o menino vem, me dá uma balinha. Aí o pai, aí o pai, né? De tanto o menino pedir, que ele sabe que vai furar o dente do menino, vai fazer mal, vai ter a balinha. Mas para se livrar, ele dá a balinha pro menino, né? É que nem a história que Jesus contou lá do juiz, né? Em Lucas, né? Em Lucas, né? Jesus falou, 18, né? 18. Sim. Então Jesus contou, né? Então, quer dizer, é a mesma coisa com Deus. Se você toda hora estiver nos pés de Deus pedindo as coisas, a mesma pessoa falando aquela mesma coisa, pedindo, a Bíblia diz que Jesus disse que Deus não vai, pode até tardar, né? Mas ele concede, né? Vai te dar, vai conceder. Então, a gente observa aí que a influência. Ela é algo importante, né? Eu me faz lembrar aqui, pastor, que quando você influencia alguém, todos nós podemos influenciar como podemos ser influenciados. E é tão forte a influência que me faz lembrar lá de Davi, pastor. Essa passagem bíblica, toda a Bíblia ela é forte, mas essa me chama muita atenção. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 17, mais precisamente versículo 17 e versículo de número 19. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 17, versículo 19. Que Davi, pastor, ele não pediu. Ele pensou em voz alta, por dizer assim. Quer dizer, vem um pensamento aqui, você não está conversando aqui, de repente você
Ei, rapaz, vontade de comer um peixe hoje, né? Você não tá pedindo pra ninguém. Ninguém, só fala. Só fala assim, tá na conversa, de repente vem aquela vontade, você expressa, né? Ei, vontade de tomar banho de rio hoje, ou vontade... Foi o que Davi fez. Dá um passeio de carro. Dá um passeio, você pensou e acabou externando aquele pensamento assim, sem nenhuma pretensão, nada. Não. Aí Davi, ele fala, vontade de beber das águas de Jerusalém. Mas, olha, ele expressou isso aí. Olha o poder de influência que Davi tinha sobre os seus comandados. Que a Bíblia fala que 3 homens que faziam parte dos valentes de Davi romperam as barreiras dos inimigos e foram lá dentro da cidade. Os 3, rapaz, é forte. Foram os 3 lá dentro, não chamaram ninguém. Davi não pediu. Né? Davi não pediu. Não. Só Davi expressou, aí, quem sabe um ouviu, partilhou para os outros 2, né? Rapaz, o rei, rapaz, tá, né? Desejando beber água de Jerusalém. Beber água de Jerusalém. Vamos lá. Rapaz. Os valentes de Davi. Os valentes, né? Mas porque Davi é liderança. Liderança. Então eles foram lá, trouxeram uma água, derramaram muito sangue, arriscaram o pescoço e trouxeram a água para Davi. Davi assustou, como meu Deus do céu, eu não posso beber dessa água. Aí Sim, pastor. Essa água aqui era de vida, né? É isso não. Eu derramo na terra por libação a Deus. Eu ofereço como sacrifício a Deus, porque eu não sou digno. Aí eu acredito que com essa demonstração aumentou mais ainda a influência do homem. Os cabos viram aquilo ali. Meu Deus do céu. Quer dizer, Davi valorizou ele mais ainda do que tivesse bebido a água. Meu Deus do céu. Conquistou. Derramou da água. Derramou para Deus. Ei. Mas por que Davi teve essa influência? Aí eu me lembro lá de 1 Samuel, capítulo 22, se eu não me engano. Que quando Davi fugia, que Saul queria matá-lo a qualquer custo, ele se habitou na caverna de Adulão. Aí quem foi que foi atrás de Davi, pastor? Os endividados, os quebrantados de coração, os rejeitados pela sociedade. Só gente ruim. Só gente ruim que a sociedade olha assim e despreza. Quem foi que acolheu eles, pastor? Davi acolheu. Davi, fica comigo aqui porque vocês estarão seguros. Davi tinha dinheiro, pastor? Nada. Davi tinha trono? Nada. Davi tinha palácio? Nada. Davi tinha comida? Mas Davi tinha o quê? Ele tinha uma crença. Liderança. Ele disse, rapaz, fica comigo. E vocês escapam. Vocês vão escapar. Ele não tinha nada para oferecer. Os caras acreditaram. Acreditaram na palavra de Davi. Davi não julgou eles, pastor. Nada. O que foi que tu fez lá? Não. O que foi que tu deixou de fazer? Acolheu. Amor, pastor. Volta lá no que o senhor disse. Amor influencia, né? Conquistou eles. Então, eles davam a vida por Davi. Aí você vê hoje que você olha para um lado, olha para outro e você não vê uma liderança. Liderança. Que você realmente possa confiar. Confiança. Não tem mais, acabou. Não tem essa autoridade. Não tem mais. O povo anda atrás olhando. Procurando alguém. Uma liderança dessa que não tem interesse. Sem interesse. Líder sem interesse. Porque alguns que apresentam aí, eles querem influenciar por a questão da manipulação. Interesse. Agora, uma liderança dessa, que nem você vê Davi, Jesus. Sim, Jesus. Não tinha interesse por nada. Jesus não tinha nenhum interesse. Só amor. Sim, só o amor, né, Jesus? Jesus, pastor. Eita, eu tô tão empolgado aqui que Jesus tinha esse amor, né, pastor? Jesus que é Jesus mesmo, né? Nós somos Jesus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos imitadores dele. Então Jesus transmitiu essa liderança por causa do amor. O amor, né? Sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse. Só queria o bem do povo. O bem do povo. Chegou ao ponto dele dar a própria vida dele, né? Para resgatar o povo. Então aí é um líder que todo mundo quer seguir até hoje. Quer seguir. 2000 anos atrás, ninguém nunca viu Jesus. Mas pela história dele, a gente dá a vida da gente também por ele. Dá a vida, né, pastor? Por ele. Como os discípulos fizeram. É a mesma coisa. Nega Jesus. Tiago, foi decapitado. Nega Jesus. Não, aí João Paulo, chicotado. Nada, né? Paulo aí com as costas, né? Tudo cortado, mas nem abriu mão, né? Não abriu mão. Porque tem segurança. Segurança. Né? Jesus transmitiu, deixou
uma liderança, né, que influenciou o mundo. Influenciou o mundo, né? Muitas coisas mudaram a partir de Cristo aqui. Antes de Cristo e depois de Cristo. Influenciou até na história, na marcação do tempo. Marcou. Antes de Cristo. Acabou aquela pra lá. Começou do 1. Quer dizer, tudo começa a partir dele. E a história se divide em Cristo. Olha o poder da influência desse homem. Tudo agora, a história é antes de Cristo e depois. Deus quer fazer que você seja influenciador ao ponto de as pessoas olharem antes de fulano, antes de pastor Antônio Carlos, depois de pastor Antônio Carlos. Aleluia. Então Deus quer isso de cada um de nós e nós podemos fazer, porque Jesus falou, pastor, lá em João 14:12, que nós faríamos o quê? Obras maiores do que... Mas a gente só vai realmente influenciar multidões quando as pessoas sentirem em nós amor. Sentir amor. Então, as pessoas sentir a palavra que tem amor e tem sinceridade, aí você consegue influenciar. Você transmite a verdade. A verdade. Para as pessoas. Né? É o que não está se vendo hoje. Não está se vendo. Por detrás tem sempre uma artimanha. Por detrás. Manipular interesse, né? Você não vê verdade. Verdade. Então, entendendo o que o pastor falou, amor, verdade, autenticidade, não importa nem a posição que a pessoa se encontra. Não. Seja uma pessoa que tenha um ápice na sociedade, um apogeu, uma posição alta, ou seja, numa classe aparentemente baixa. Não importa. Se você tem amor, verdade, autoridade, você influencia. Foi o caso daquela menina escrava, pastor. Escrava, lá em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1 ao versículo 14. Escrava, pastor. Uma escrava. Escrava. Escrava de Naamã. 12 anos, uma criança. Uma criança, pastor. Influenciou quem? O general do exército. Comandante das tropas da Síria. Homem de grande nome. De grande nome. Uma menina, escrava. Escravo, pastor, não tinha nome, nem respeito, nem autoridade para falar com o seu senhor. Não. Mas ela fez o quê, pastor? Influenciou ele lá. Influenciou em o quê? Ele falou a verdade. A verdade, né, pastor? Temor de Deus. Se meu senhor conhecesse o profeta, né, Eliseu, lá em Israel, você ficava curado. Olha, pastor. Que poder da palavra. Essa menina. O pastor era uma escrava. Foi como escrava. Como escrava, né? E uma pessoa dessa não é para ser nem ouvida. Não. E por que Naamã ouviu ela, pastor? Mas porque ela tinha temor a Deus. Olha, demonstrava, né? Exemplo, a Deus, né? Temor a Deus, em primeiro lugar. Certo. E também falava a verdade. A verdade. Porque ela já era influenciada pelo profeta. Pelo profeta, com o céu de lá. Ficou fincado no seu coração, né? Era um homem de Deus, né? Um homem de Deus. Eliseu. Então, quando ela foi, que se viu lá. Aí ela amou o seu senhor. O seu senhor. Aí foi amor. Porque era pra ela odiar, porque estava como escrava lá. Como escrava. Não, meu amigo, é por isso que volta novamente a influência. Que nós falamos no começo, o amor. O amor. Ela amou o seu senhor. Olha aí. Que era pra ela ter ódio, né? Eu quero que ele morra. Ela tá leproso, que ele morra. Não, ela amou ele. Amor, né, pai? E Deus é amor. Deus é amor. Tá no coração da menina. O amor influencia. Se meu senhor fosse lá nas terras de Israel, tem um profeta. Tem um profeta. Que ele ia ficar curado. Ia ficar curado. Ali. Quando a mulher de Naamã contou para ele, Naamã não pensou 2 vezes, foi falar com o rei. Nem discutiu com nada, nem foi chamar a menina para conversar. Olha o poder da influência. Uma adolescente israelita escrava numa outra nação, influenciar o comandante das tropas da Síria. Foi falar logo com o rei. Olha aí, quer dizer, não tem posição social. Se a pessoa quiser, ela influencia. Aí ele não é qualquer um, não, né? É verdade. Tem que ter o temor do Senhor. Primeiro é o temor a Deus. Temor a Deus. Depois amor. Amor. Aí a influência vai embora. Vai embora. É o que nós precisamos. Essa demonstração, né, pastor? Viver isso aí. Viver isso aí. Porque, de certa forma, nós vivemos... Porque logo eles sentiram o seguinte. Deve ter conversado Naamã com a mulher, lá no quarto. Mas essa menina é escrava. Essa menina não desejou o mal, que está me desejando o bem. O bem. Trouxe ela como escrava, está aqui trabalhando. E essa menina chega a falar isso, né, ao meu favor. É o meu bem. Olha aí. Não vamos nem discutir, não. Vou pedir logo uma carta para o rei e eu quero ir logo lá. Olha que demonstração, influência, né? E a menina não foi envergonhada. Olha como é que Deus honra, né?
não deixou a menina ser envergonhada. E se Naamã volta doente? E olha que olha a ousadia dela e a coragem, né? E tem até uma frase, a última frase que eu postei no canal, tá? A seguinte, ó. Riscos geram medo, mas quando enfrentados, podem possibilitar grandes resultados. Ela correu o risco, primeiro, de falar com a sua senhora. Insinuar, porque a Naamã, ele era leproso e escondia a lepra por trás da capa. A menina sabia porque ela trabalhava na casa. Mas ela não poderia tocar naquele assunto, um assunto delicado, pessoal. Mas ela primeiro teve a coragem de tocar no assunto. Foi muito ousadia, um risco que ela correu. Mas achou guarita no coração de Naamã, da esposa. E a Bíblia fala, pastor, que ele, ao ver que foi curado, ele voltou a Eliseu e quis dar riqueza a Eliseu. Eliseu não aceitou. Eliseu depois foi... Geazi, seu servo, foi atrás e ficou leproso, né? Mas ele pediu uma carrada de barro. Certo. O temor veio tão grande no coração de Naamã, que ele pediu para Eliseu que ele queria uma carrada de barro. De Israel. A terra de Israel. Porque botar lá no quarto dele. Toda vez que ele dobrasse o joelho era em cima daquela terra, né? Sim. E Eliseu deixou ele levar. Então, se ele queria... tão grato que levou essa terra lá da nação de Eliseu, como queria presentear Eliseu, pastor, se ele queria presentear Eliseu, que ele nem conhecia, o que foi que ele fez com aquela menina quando chegou lá então, pastor? A Bíblia não fala. Não, mas foi criada como filha agora. Né? Eu acho que mudou totalmente a perspectiva. Né? Não abriu mão mais da menina, não. Não, pastor, deve ter sido levada para as melhores escolas. Quem sabe se tornou até uma princesa lá, né, pastor? Na Bíblia não conta. A Bíblia não conta, mas isso Deus ocultou. Está nas entrelinhas. Quer dizer, se ele quis presentear Eliseu e a menina que foi quem abriu os olhos. Que ele nem sabia quem era Eliseu, nem que existia esse negócio de cura assim, milagrosa, essas coisas. O homem agora está curado. O que ele tratava era de coisa física, médico, saúde ali, físico. Aí, essa questão sobrenatural, rapaz, essa menina foi muito agraciada. Aí entra aqui a frase que eu disse, uma frase minha que estarei. Risco gera um medo. Com certeza ela ficou temerosa. Mas quando enfrentados, que ela enfrentou, possibilitam grandes resultados. Ela foi agraciada ali. Acredito que ela foi agraciada. Uma princesa. Poder da influência. E Deus nos chama, né, pastor? Para influenciar pessoas. Ou então também ele deve ter devolvido a menina. Né? Tem isso também, né? Devolvido para Israel. Né? Porque a menina não queria se sujeitar às coisas lá do Egito, né? Tem isso também. Ele deve ter proposto para ela o que ela desejava. Procurar a família dela, quem sabe, né? Devolver a menina imediatamente. Olha, pastor. Deve ter perguntado o que ela desejava. Ela ia desejar voltar para a terra dela. Porque todos querem voltar, né? Para a terra. Não, ela não queria riqueza, não queria nada, não. É verdade, pastor. Verdade. Ela desejou voltar para a família dela. Então, quer dizer, um risco que ela correu, porque ela amou ali Naamã. Seu senhor explicou para sua senhora ali. E essa situação maravilhosa que aconteceu. Então, nós somos chamados também, né, pastor? Nós temos uma mensagem boa, né, pastor? A mensagem do Evangelho, uma mensagem boa? É uma mensagem boa. E o Senhor nos chama para influenciar. Mas influenciar, muitas vezes, não precisa necessariamente você aparecer. Jesus faz até uma colocação, pastor, lá em Mateus 5, versículo 13. Diz: olha, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí a gente observa aqui o pastor, pai, pastor. A gente observa que o sal, ele na comida é muito importante, né, pastor? Mas para dar o sabor. Ele dá o quê? Sabor. Mas ele aparece. Aparece quando ele é saliente, né? Não, eu digo assim, quando ele aparece demais. Você coloca um sal demais na comida. Não é para ele aparecer. Não, o sal não é para aparecer. Não. Ele é chamado para influenciar a comida, para dar o gosto. Para dar o sabor. O sabor. Então ninguém fala que a comida tem sal. Não. Tá temperadinha, ou carne gostosa. Gostosa. Ou galinha gostosa, mas o sal tá por detrás e não aparece. Mas por que ela é gostosa? Porque tá temperada, tá no sabor. Tem o sal. Tem o sal, mas ele não aparece. Não aparece. Agora, se salgar a comida, a carne já não vai aparecer. Aí aparece o quê? Todo mundo vai dizer, ô carne salgada. Ou comida salgada, aí ele aparece. Não é para ele aparecer. Assim também tem que ser o povo de Deus, né?
Tem que influenciar. Sem aparecer. Quer dizer, nós temos que mostrar Cristo. Cristo. E não a nós mesmos, não. né? Aí tem pessoas que se autopromovem. Aí acabou. Salomão diz lá em Provérbios 27:2, né? Seja outro que te louve, né? E não a tua boca. O estrangeiro e não os teus lábios. É verdade. Né? Então tem essas duas vertentes que o sal, ele tem que influenciar, mas ele não pode aparecer, bem como não pode se esconder. Que aí é o caso que a pessoa... Ou comida insossa. Que ele diz lá que se o sal se tornar insípido... É insípido. Presta pra nada. Somente para ser pisada. Então, a comida tiver insossa, ninguém quer. Comida ruim, tá insossa. Tá insossa. Aí pronto, quer dizer, o sal ele não ficou... Um tempero. Não influenciou a comida. É que nem, por exemplo, é que nem tu citou aí, né? Provérbio 27:2, né? Certo. Que seja outro que te louve. Louva-te o estrangeiro e não a tua boca. O estranho e não os teus lábios. Aí o que a gente vê? Eu já mostrei para um pastor isso aí. Já mostrou, né? Já mostrei o versículo. Pastor, lê esse versículo aqui. Hebreu 27:2. Provérbio 27:2. Ele leu e baixou a cabeça. Porque gostava de se engrandecer, né? Se engrandecer. Grande pregador, grande não sei o quê. Aí você observa que os homens de Deus na Bíblia nunca apareceu. Nunca apareceu. Que nem o sal. Por exemplo, aonde foi? Quem falou que Eliseu era um homem de Deus? Olha aí. Não foi Eliseu. Não foi ele mesmo. Não, uma mulher rica, casada com um velho, via como Eliseu passava ali, ela disse para o marido, vejo que esse homem é um homem de Deus. Vamos fazer aqui para ele um quarto, e nesse quarto vamos colocar uma mesa, um candeeiro e uma caneta, né? Para que ele possa fazer a anotação. Mas Eliseu nunca disse que era um homem de Deus. Observa também que você vê lá em 1 Reis 17, 23 e 24. 1 Reis. Você observa ali que quando Elias ele estava na casa daquela viúva, né, lá de Sarepta, o menino morreu, né? Aí a viúva chega e diz, olha, você veio trazer o meu pecado, que é meu filho morrer. Aí o que Elias pega? Leva o menino lá para cima no seu quarto, deita em cima do menino, volta o fôlego do menino, e ele chega e diz, está aí teu filho, vive. Quando ela pega o menino no braço, já vivo, aí o que acontece? 17, 24. Aí a mulher diz assim, vejo que tu é um homem de Deus. Olha quem foi que disse. Não foi ele, o lábio dele, foi a mulher. Foi a mulher. A viúva. Vejo que tu és um homem de Deus e que a palavra na tua boca é a verdade. Olha que coisa importante. A palavra na tua boca é a verdade. Então quer dizer, quando uma pessoa fica dizendo, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu fico só olhando dizendo, tem que ler a Bíblia. Porque ninguém pode se promover que é um homem de Deus sem que realmente ele demonstre que é mesmo. Porque quando é, a pessoa vê. Aí as pessoas vão dizer. Não a pessoa se promover, né? Você vê muita coisa aí que está fora da palavra de Deus. Fora da palavra, né? Então nós temos que ser influenciados pela palavra para observarmos e termos sal, né? Isso, e termos essa cautela. E aí, como sal, nós temos que influenciar. Assim como o sal influencia a comida, e quando o sal nem sal tem na comida, fica insossa, vai ser pisado. Tem muitas pessoas que não têm testemunhado, não têm influenciado pro lado do evangelho. Dizem seguir a Cristo, mas a sua prática não condiz com o discurso, o discurso não condiz com a prática. Termina sendo pisado, humilhado. Aquele ali, igual isso aí tem muito no inferno, né? Charlatão. Então, o Senhor diz lá em 1 João 2, versículo 6. Aquele que diz estar nele, em Cristo, né? Também deve andar como ele andou. Como ele andou. E como foi que Jesus andou? A Bíblia está aí para nós lermos. E Paulo, pastor, tinha esse cuidado. Paulo tinha esse cuidado de o seu discurso, a sua palavra, estar em sintonia com a sua prática. E ele diz lá em 1 Coríntios 9, versículo 27. Ele diz, olha, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para depois de eu ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então temos que ter esse cuidado para não chegar a esse ponto de ser pisado, não dar o testemunho, não dar de certa forma, e em vez de influenciar as pessoas para o certo, para o caminho da verdade,
estaremos aí, igual Jesus falou lá em Mateus, se não me engano, Mateus 18, cegos. E pode guiar outro cego. Guiando outro cego. Vai cair ambos no buraco. Ou é Mateus 18 ou é Mateus 15, não estou lembrado agora no momento. Cai no mesmo buraco, porque acaba se tornando uma influência, mas pro lado negativo. Pro lado ruim, pro lado... Então nós temos que ter cuidado, que mesmo dentro da casa onde você está servindo a Deus, seguindo a Cristo, tem que ter cuidado, porque lá dentro você não está protegido, não. Quem protege é a palavra, porque lá dentro você também pode ser influenciado pelo lado ruim, né, pastor? Eu me lembro aqui daquela 2 Samuel 15, pastor. Davi era o rei. Davi era o rei da nação. Mas dentro da casa dele se levantou um abençoado chamado Absalão. E pegou a sua carruagem, 50 homens, e foi lá para a entrada do palácio, foi da cidade, né? O que ele fazia? Não, antes. Antes ele ficou lá. Na entrada da cidade. Isso, aí cada homem que vinha lá... vinha trazer uma questão para Davi, ele chamava. Aí ele chamava, né? Se eu fosse o rei... Para mim poder resolver esse problema seu aí. Ele tem razão, mas não tem quem te ouve. Não tem quem te ouve. Aí foi influenciando. Agora, pro mal. E outra característica que ele usava... as pessoas chegavam perto dele e assim, era obrigado, né? Era filho do rei, tinha que se curvar. Não, levanta! Pegava na mão da pessoa, levanta! Abraçava, né? Abraçava. Esse homem é um homem de Deus mesmo, né? Esse aqui tem que ser o rei. Esse que tem que ser o rei. Pois é, influenciando Quer dizer, talvez tem muitas pessoas que estão em cargo de liderança e acredito que as pessoas que estão à volta dele, talvez aqueles que... Hoje utiliza o termo puxa-saco, né? Aí a pessoa quer meu bem. Quer não. Quer não. Tem até provérbios, eu não me engano, acho que não sei se é provérbios 27:5 ou é 25:7, vai dizer que o homem que lisonjeia o seu próximo, o que bajula o seu próximo, arma-lhe uma cilada aos pés. Aí tem até uma frase mundana que diz que, o pessoal fala, né, que puxa-saco é igual carvão, parece. Quando tá aceso, te queima. Mas quando tá apagado, te suja. Então, filho dele, pastor, alguém próximo. Filho do rei. Se levantou contra o rei. E ali... Aí ele foi influenciando o coração do povo. Influenciando o coração do povo. E conquistou. E olha a questão da perseverança na influência. Não foi do dia para a noite. Foi, não. Passou-se 4 anos ele nessa caminhada. Ajeitando o povo, tudo. Aí depois dos 4 anos ele faz o quê, pastor? Aí toma o trono. Pede pro pai dele, né? Para ir lá para Hebron, né? Hebron. Aí lá ele se levanta, né? Se levanta lá. Quando disseram, olha, Absalão tá com não sei quantas mil pessoas, né? Ei, rapaz. E ele tá vindo para Jerusalém. Davi ele deixou o trono e correu. Para não enfrentar o filho, né? Olha aí. Aí temor a Deus. Temor a Deus. Né? Aí disse, se Deus quiser, ele me traga de volta pro trono. Confiou no Senhor, né, Davi, né? Confiou. Davi confiou no Senhor, mas Absalão teve essa artimanha. E o fim foi triste. O fim foi triste, né, pastor? Davi volta pro trono, né? Davi volta pro trono, mas aí que a gente gosta de frisar aí é a questão dessa influência que Absalão teve em relação ao povo, né? Conquistou o coração Conquistando o povo ali, devagar. E tem muitas vezes que eu estava observando, não sei se foi ano passado, foi esse ano, alguém que estava dentro de uma certa denominação evangélica, que de certa forma tinha um certo prestígio, e acabou influenciando muitas adolescentes e jovens pro lado ruim, né? Questão da sexualidade aí. Então tem que ter cuidado. Dentro da própria denominação, você tem que ver quem tá lá dentro, conduzindo seus filhos, até você mesmo. Por isso a gente volta lá novamente à questão da importância da palavra, né, pastor? A importância da palavra. E nós temos esse cuidado da leitura, meditação, dedicação, fazendo a palavra influenciar as nossas vidas, para que possamos influenciar pessoas e não nos deixarmos sermos influenciados pelo lado mal, negativo, ruim. Olha, ó, dentro da própria casa, o mal se levantou contra Davi. O filho lá dentro, ó. E não é do dia para a noite, não. 4 anos trabalhando nessa influência. Jesus já tinha dito, né, também que o
teu inimigo está dentro de casa, né? Está dentro de casa. É, dentro de casa, tem que vigiar. O inimigo está dentro de casa. Dentro de casa. Quem foi que traiu Jesus, pastor? Comia com ele na mesa. Comia com ele na mesa. Andava com ele. Andava com ele. Teve sorte no ministério. Olha aí. Todo dia. O homem era tão de confiança que não é qualquer um que você coloca na tesouraria, não. Não. Não é qualquer um, não. Olha aí, pastor. Mas Jesus sabia, né? Jesus sabia. Ele botou ele lá para poder cumprir as escrituras. E mostrar, por exemplo, hoje para nós, né? Mas você vê que Jesus, mesmo assim, amava ele. Amava. Nunca desprezou. Quando lá no tratou mal. Não, no dia da ceia, né? Ele lavou os pés de Judas. Olha aí. Sabendo que Judas ia trair ele. Sabendo que Judas ia trair. Jesus falou certa vez, Paulo diz, né? Romanos 12, 21. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, a influência, ela é forte, ela é grande e ela acontece até dentro, internamente. Aí, voltando ainda a Absalão, pastor, me faz lembrar lá de 2 Samuel. Ainda em 2 Samuel, né? Aqui a gente vê Absalão influenciando o povo para se tornar rei. Quando ele gritou lá, Absalão é rei, ninguém fez nada. Todo o povo já aclamou Absalão. Todo mundo já estava esperando o momento. Porque ele já havia conquistado o coração do povo. Também as pessoas se enganam, acham que não, a gente tem que ganhar a cabeceira aqui da nação. E tem as pessoas... Jesus ensinou seus discípulos e esses discípulos hoje não estão entendendo. Aí muita gente aí que é contra Cristo, contra o cristianismo, acaba usando as coisas do cristianismo para combater o cristianismo. Por exemplo, Jesus, quando ele veio estabelecer o seu reinado, ele não começou de cima para baixo. Não. É de baixo... Da base. É da base para cima. É uma ideologia que, de certa forma, é muito forte que está acontecendo aí. Começou de baixo. Hoje as pessoas ficam, por que está acontecendo isso? Eles começaram de baixo. E se ramificaram, estão em todos os lugares, em todos os ramos. Você sabe do que eu estou falando aí. Estão em todas as instituições, órgãos, estão em todo lugar. Porque de forma sorrateira, caladinha, né? Foram conquistando, foram avançando, foram influenciando e chegar no topo é meramente uma formalidade, uma consequência natural. Uma continuidade, né? Uma continuidade, porque eles... É por isso que muitas vezes eu me lembro de uma frase. Quando você vai subir numa escada, você pega o último degrau ou o primeiro? Olha aí. Você não começa lá no último para subir. Não. Começa do primeiro degrau. Do primeiro degrau. E vai subindo devagar. Devagar. Né? A pessoa já quer começar por cima. Não, lá no terceiro degrau, vai cair. Talvez até conseguiram chegar, mas não mantém. Não. A gente observa o que aconteceu. A pessoa até chegou aqui, mas ele não tinha base. Quem segurasse ele lá. Não conseguiu segurar, porque não tinha base. Tem que ter o pé no chão. Hoje eu acredito que muitos despertaram que é necessário ter essa base. Então, em relação ao cristianismo, da mesma forma, tem que ter essa base. Aí me faz lembrar de uma personalidade muito conhecida, que a gente pode abstrair algumas informações importantes, que essa personalidade chama-se Mahatma Gandhi. Ele diz o seguinte, olha, ele foi questionado certa vez a respeito de Cristo, né? Eu vi essa frase num certo texto que eu li. Eu não sei se dizem que é dele, é atribuída a ele. Ele fala o seguinte, olha, o que você acha a respeito do cristianismo? Aí diz que ele respondeu, de fato, não há nada de errado no cristianismo. Não, perdão, ele diz o seguinte, não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus Cristo. De fato, não há nada de errado no cristianismo. O problema são vocês, cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo seus próprios ensinamentos. Quer dizer, vocês não vivem o que vocês ensinam. Vocês pregam, mas não vive. Então, temos que ter esse cuidado. O erro não está no cristianismo. Não. Está nas pessoas, né? Que não vivem os ensinamentos. E se não tiver cuidado, tem muita gente adentrando, pastor, os apriscos do Senhor, influenciando lá dentro. Influenciando lá dentro, e muitas pessoas são arrebatadas porque fulano se afastou de Deus. Foi influenciado lá dentro, que era um lugar que aparentemente parecia ser seguro. Olha o caso aqui de Absalão, né? Dentro da casa do rei. Dentro da casa do rei. Aí, entrando ainda na história de Absalão, me lembra também, pastor, que quando Davi sai para se refugiar no campo, para não combater Absalão, porque não tinha forças para isso, ele conquistou até as tropas, pastor. Só o único que seguiu Davi foi a guarda real. Mas o exército todo ficou com Absalão. Tudo.
ficou com Absalão. Quer dizer, nem Joabe, que era o comandante, conseguiu influenciar as tropas. Olha o poder da influência. Aí o que acontece? Davi também macaco velho, né? Zadok, Abiatar queriam seguir Davi, bem como Hussai, que eram conselheiros do rei. Aí quando Davi estava saindo, disseram para ele que um conselheiro muito importante dele, que está lá em 2 Samuel 17, versículo 30, Aitofel, disseram, olha, rei, Aitofel segue Absalão. Aí Davi, meu Deus do céu. Aí, quer dizer que era um cara muito bem conceituado. Era o conselho dele. Não era conselho bom. É tanto que Davi fala lá em 2 Samuel 17, 31, Senhor, confunde os conselhos de Aitofel. Ele não era qualquer um. Era forte. Era forte o homem, né? Então, assim, olha, Davi, Aitofel segue Absalão. Pô, então ficou, meu Deus do céu, Aitofel. Aí o que Davi faz? Chega Hussai, que era outro conselheiro. Não tão assim, acredito, elevado da posição de Aitofel, mas era alguém de prestígio. Aí Hussai chega rasgando as vestes. Ô, meu senhor, eu quero te seguir e tal. Né? Antes de entrar em Hussai, me faz lembrar da lealdade de Itai. Né? Itai era um estrangeiro que tinha chegado recentemente em Israel. E ali ele segue Davi. Aí Davi disse, não, fica aí, tu é estrangeiro, chegou agora. Fica com o novo rei. Aí Itai diz o seguinte, lá em 2 Samuel 17, 21. Disse, porém, Itai ao rei, vive o Senhor, vive o rei, vive o Senhor, meu Deus, e o rei, meu Senhor, que aonde estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, ali estará teu servo. Olha que lealdade, né? Estrangeiro, hein? Estrangeiro. Mas olha o poder de influência de Davi, a ponto de um estrangeiro que há poucos dias estava lá na nação, Jerusalém, não estava se estabilizado ainda. Já ficou do lado do rei. Tinha que ficar naturalmente do lado que está com poder, né? Mas a influência de Davi. Mesmo Davi caindo, mas ele ficou do lado. Ficou do lado. Pessoas leais, lealdade. Pois bem, voltando a Hussai. Aí Hussai chegou rasgando as vestes lá, 2 Samuel 17, a partir do versículo 32, 33. Aí Davi disse, não, rapaz, se tu for comigo, tu vai ser peso para mim. Né? Eu não sei para onde é que eu vou, eu não sei para onde eu não tenho nenhum norte para ir. Tu vai me ser de maior valor aqui em Jerusalém. Te apresenta ao rei Absalão, né? Se coloca à disposição dele, para lá tu confundir os conselhos de Aitofel. Ei! Davi era Deus que dá sabedoria. Sabedoria, né? Davi. E ele volta. Ele volta, né? Quando ele se apresenta a Absalão nem questiona, porque também era um conselheiro respeitado, né? Conhecia, né? Conhecia, né? Vou ficar do teu lado aqui. Ficar do teu lado. Aí a gente observa, pastor, que Aitofel chega, né? Um dos seus conselhos, acho que ainda está no capítulo 17. Aitofel chegou com um conselho bom, que era o conselho. Olha como o cara era preciso. Para destruir Davi. Olha, Davi tá fraco, não tem lugar ainda, não tem água, não tem alimentação. A hora é agora. Foi. Que ele estava certo. Tava certinho. Ele ia destruir Davi, aniquilar. Matar ele no cansaço. No cansar. Aí chega Hussai. Não, Absalão manda chamar. Chama Hussai. Eu vi o segundo conselho, né? Aí Hussai confundiu o conselho de Aitofel. Disse, não, meu senhor. Tu sabe que Davi e os seus valentes, os valentes de Davi que acompanharam Davi, eram 400. Eles são homens muito preparados. Aí se você dá essa investida contra eles e você fraquejar, vai sair o discurso de Israel. Absalão é fraco. Davi, mesmo na situação que tá, botou as tropas de Absalão para correr. Aí Absalão ouviu. É Deus, confundiu. É Deus. Aí, então, acabou confundindo. Ele ouviu o conselho de Hussai. Aitofel, vendo aquela situação, acabou cometendo suicídio, né? Envergonhado, se enforcou. Mas o que eu quero colocar aqui, que bem que o conselho de Hussai era o correto, né? Perdão, o conselho de Aitofel era o correto para Absalão. Mas Hussai chegou lá para confundir Absalão e confundiu. Confundiu Absalão. O que eu quero colocar com isso? Repetindo o que aconteceu com Absalão, o inimigo está dentro de casa. Como o pastor citou aqui a palavra, mensagem bíblica. Então nós temos que ter cuidado. Mesmo dentro do aprisco do Senhor, seguindo a Cristo, a gente pode ser influenciado, né, pastor? Pessoas que, de certa forma, vestem aquela máscara, que dizem seguir a Cristo, servir ao Senhor, mas estão lá para influenciar para o mal, né? Que a Bíblia fala lá, se eu não me engano, é 1 Coríntios 15, 19, e
Lúcifer se transforma até anjo de luz, né? Para confundir, para enganar, para ludibriar. E nós temos que ter cuidado para não cairmos nessas investidas, nessas ciladas que de certa forma se apresentam para cada um de nós e não venhamos ser aí destruídos. Então, nós temos esse poder de influência, tanto de sermos influenciados, bem como de influenciarmos pessoas. Então, observe as mídias sociais, como já falei, a internet. Olha, nós estamos aqui, é um poder de comunicação muito grande. Você pode influenciar pessoas para o bem ou para o mal. Viu como você pode ser influenciado, como o pastor colocou bem aqui nas suas colocações, para o bem e para o mal. O exemplo aqui, o pastor citou a questão das finanças. Hoje ele colhe esses frutos, devido a ter ouvido e sido influenciado pelo aspecto bom em relação a esse aspecto das finanças aí, que com certeza hoje ele é grato por esse aconselhamento, esse conselho. Então, a Bíblia Sagrada estar aqui, ela... Então, a pessoa que a Bíblia é um livro religioso. A Bíblia não é um livro religioso. Trata de coisas espirituais, mas de coisas materiais, emocionais, financeira, psicológicas, conjugal, questão empresarial, sociedade, tudo da Bíblia ensina. Então, observe com quem você anda. Tem o profeta Amós, vai dizer lá em Amós 3, versículo 3. Amós 3, verso 3. Poderão dois estar juntos se não estiver de acordo? Se está junto é porque está de acordo. Você vai se influenciar por aquilo que está, você está andando, você está se deixando influenciar. E me faz lembrar também de Salomão em Provérbios 13, versículo 20. Ele diz, olha, anda com os sábios e te tornarás sábios. Anda com os sábios e te tornarás sábio. Agora, se tu fores amigo de tolos, tolo tu será. É o que diz Paulo lá em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós temos que saber com quem nós andamos, né, pastor? Com quem nós permitimos nos deixar ser influenciados. E uma das influências que nós temos é a visão e o ouvido, né? Então eu tenho que ver observar o que eu estou ouvindo e vendo, né? Que nem os apóstolos, né? Quando os sacerdotes, quando eles fizeram aquele milagre notório de curar aquele coxo lá no templo, e eles prenderam eles e no outro dia disse, olha, vamos soltar vocês, mas vocês não falam mais no nome desse Jesus morto. E eles disseram, nós não podemos negar o que nós vimos e ouvimos. Olha, os milagres que ele fez, nós não podemos negar o que nós vimos e o que ouvimos, as palavras dele. Olha aí. Tudo que ele disse, nós não podemos mais negar. Podemos mais negar. Então, tem mais jeito. Tem mais jeito. E outra questão, pastor, para a gente já encerrar, o pastor colocou muito bem, ou palavra abençoada, o pastor trouxe aqui, né? O amor é o maior influenciador, né? Quem ama, pastor, ele não ataca, né? Não. Você observa lá, pastor, Paulo, ele chega em Atenas, o berço da filosofia, podemos dizer assim, lá em Atos 17. E ele é chamado, é convidado, os filósofos ali observando Paulo pregando na praça. Pregando na praça, estava lá falando na praça. Isso chamou a atenção dos filósofos que convidaram ele para ir para aquele lugar de discussão que era o Areópago. É só de sábio, né? Só sábios, para né? ele ir lá. Aí o que ele fala, pastor? Ele atacou. Não, primeiro ele deu uma volta na cidade, né? Ele deu uma volta na cidade. Aí ficou olhando e viu muitos altares. Olha aí a sabedoria, né? Salomão, antes de ir para lá. Salomão diz lá em Provérbios 11:30, parece que quem ganha algo... Sábio é. Sábio é. Então, 11:30. Olha a estratégia, né? Aí Paulo anda na cidade, vê muitos altares. Certo. Mas vê um altar que está escrito lá, o Deus desconhecido. Não tinha nada em cima. Nada. Só a frase, né? Ao Deus desconhecido. Pronto. O resto tudo tinha hidro, tinha isso, tinha aquilo, cada um era um. Sim. Aí quando chega lá, Paulo começa a dizer, olha, andando na rua, olha aí, eu vi muitos altares. Não atacou, não atacou ninguém. O evangelho não é para atacar, não. É para influenciar. Eu vi muitos altares. E eu vi um do Deus desconhecido, é esse que eu prego. Aí olha, interessou. Olha esse ali, ó. Que eles tinham... Não, ele ainda disse assim, eu vejo que vocês são supersticiosos. Né? Não falou nem que era idólatra. Não. Eu vejo que vocês são um pouco supersticiosos, né?
Mas eu vi um altar, o Deus desconhecido, é esse que eu prego. Quer dizer, eram pessoas curiosas. Né? Queria saber coisa nova. Aí vê aquele que eles eram da cidade, eram naturais de lá, e com certeza eles se indagavam a respeito daquele certo personagem que estava lá, né? Que alguém ia colocar aqueles altares lá, cada um tinha sua caricatura, aí aquele lá vazio, né? Só a frase, ao Deus desconhecido. Aí Paulo chega assim, né, pastor? É esse aqui. Esse que eu prego. Ele atacou alguns dos altares. Ninguém. Falou a respeito da cultura. Que ele tinha superstição. Olha, ainda acabou de certa forma exaltando eles. Não, vocês são supersticiosos, religiosos, tudo, né? Admiro tal, né? Mas eu prego esse Deus. Quer dizer, ele não desqualificou os altares. Não, quer dizer, não disse que estava errado. Só disse, olha, aquele ali que está ali, que vocês colocaram ali. Aquele ali é que eu falo sobre aquele. Eu falo sobre aquele ali. É sobre aquele ali que eu quero falar. Aí chamou a atenção. Chamou a atenção. Nós queremos te ouvir. Quer dizer, teve a oportunidade de falar. Oportunidade de falar. É igual, pastor. A gente pode, quem sabe, colocar. Você vai alimentar um cachorro, né? Não sei, né? Eu dizer, e é verdade, né? O cachorro tá com osso. Sim, tá lá com o osso, lá roendo lá. Brabo. Sim. Aí você quer tomar o osso do cachorro. Não pode. Você vai morrer, vai ser mordido. Tudo né? que ele tem é aquele osso. É aquele osso ali. Se você for tentar pegar o osso, ele vai te morder. Morde, pastor. Pra cima de tu. Morde mesmo. Parte pra cima. Larga o osso e parte pra cima. É tudo que ele tem. É tudo que ele tem. Agora, se você pegar um pedaço de carne, carne bem macia e jogar, ele larga o osso aqui e vai pra cá. Você pega o osso e joga fora. Olha aí. Pronto. Uma coisa é o evangelho. É o evangelho. Se você apresentar Jesus, pronto, acabou. Influencia apresentando Jesus. Precisa falar de religião. Atacar. Eu sou da Batista, eu sou da Assembleia, eu sou adventista. Nada disso. Apresenta só Jesus. Só essa carne maravilhosa. Que eu tenho feito. Quando eu vou pregar, eu não falo nem qual é a denominação que eu estou. Porque nós somos... pregar Jesus. Aí quando as pessoas começam a se alterar, falar, eu digo, vem cá, eu te falei de qual é a denominação que eu sou? Não. Estou te pregando o que é, né? Jesus? Então pronto. Aí a pessoa quieta. Está falando de Jesus. Falando de Jesus. Falando da vida de Jesus. Foi o que Jesus mandou. Nós temos que pregar ser... boas novas. Boas novas. A pessoa quer pregar mal nova, é por isso que muita gente não sabe evangelizar. E acontece, já chega atacando, né? Atacando. Aconteceu na ilha, né? Então, nós temos que ter cuidado. Para poder saber. É por isso que lá em Provérbio 11:30 diz. Que é? Que ganha almas. Não, diz. Árvore. O fruto da árvore. Não. A árvore da. A fruta. A árvore é fruto da vida. O que ganha almas é sábio. Mas não diz nem assim, não. Provérbios 11:30. Então, a gente tem que observar que nós somos chamados para influenciar, nós somos chamados para levarmos essa palavra de Cristo, porque quando você apresenta Cristo, quando você mostra Cristo, quando você... O fruto do justo é a árvore de vida. Que ganha alma sábia. Que ganha alma sábia. O fruto que sai da tua boca, né? Do justo. Quem é justo? Ninguém é justo. Paulo disse que nós somos como trapo de imundícia, mas não é a nossa justiça. Nós somos justos porque fomos justificados por Jesus. Por isso se chama justo. Então o fruto do justo, o fruto do crente, é árvore de vida. E quem ganha a alma é sábio. Sábio. Então nós temos que sermos sábios. Para chegar nas pessoas, para pregar o evangelho, você não aprende em faculdade. É no dia a dia. A prática, né? Na prática, evangelizando. Abordando as pessoas, chegando nas pessoas, é que você realmente, conforme você vai chegar, você é recebido ou não. Se você vier com sabedoria, todo mundo te recebe. Nós temos realmente, geralmente, quando a gente evangeliza, para influenciar as pessoas, a gente chega falando, geralmente eu gosto de falar assim, e que foi que a Bíblia diz, Jesus mandou, né? Que a gente abençoasse todas as famílias da terra. Certo. Então, nós estamos aqui como missionário e nós temos uma ordem, uma missão de abençoar todas as famílias da terra. Então eu queria orar pela sua família. Você aceita? Todo mundo manda a gente entrar. Todo mundo abre as portas. Pode entrar, irmão. Tudo que é oração, né? Todo mundo quer oração. Pode entrar.
Aí nessa hora você diz, agora é o seguinte, a gente pode cantar um hino? Olha aí. Aí já tá lá dentro mesmo, Pronto. canta. Aí você canta o hino, agora vamos ficar em pé, vamos ler a Bíblia. Aí você lê um versículo. Pronto. E lá o versículo, qualquer versículo que tiver lá que você lê ali, é Jesus falando. E convencer o Espírito Santo, né? Aí você fala ali, orientado pelo Espírito Santo, pronto. Não demora muito, né? Muito obrigado, orou, vai embora, pronto, vai para frente. A palavra já ficou. Já ficou no coração. Porque uma palavra me influenciou. Olha aí. Antes de eu conhecer Jesus. Só foi uma palavra de um crente. Olha aí. Né? E ficou dentro de mim, influenciou. Então não precisa muita coisa. Só uma palavra vai influenciar. Vai influenciar. E quando o pastor se converteu, também teve alguns que quiseram lhe influenciar para seitas, né? Vieram aí com propostas. Então tem que ter cuidado também, né, pastor? Tem que ter cuidado. Ser novo convertido, né? Novo convertido, sempre vai aparecer diversas pessoas para influenciar. Vai aparecer. Vai surgir. Vai aparecer muito lobo, né? Querendo lobo. lhe arrastar, né? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que saber influenciar é a si mesma, né? Aí eu me lembro de uma passagem, olha que passagem Salomão diz, que ela é interessante, é verdade porque é a Bíblia, né? Lá em Provérbios 16, versículo 32, ele diz o seguinte, olha, melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Você observa, conquistar uma cidade, ainda mais naquela época, né? Existiam as guerras, eram travadas. Então, você conquistar uma cidade, rapaz, você observa as guerras que tem, quantas pessoas morrem, quantos soldados, quantas bombas são jogadas, derramamento de sangue para conseguir conquistar uma nação. E naquela época que era teste a teste, não tinha arma, que a arma ainda não é longe, acaba lá um canhão, a metralhadora, né? Agora a espada é teste a teste aqui, a faca, pata. Tem que ter coragem. Coragem. Aí Salomão diz o seguinte, olha, maior é aquele que consegue dominar seu espírito, domar a si mesmo do que aquele que toma uma cidade. Quer dizer, o nosso espírito quer dizer o homem interior. Você se dominar, né? Dominar sua carne, seus desejos, né? Que é forte. A Bíblia fala que nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne. E essa a gente convive todos os dias com ela. Não é à toa que o Senhor falou para Esaú. Esaú? Esqueci agora o nome aqui. É por isso filho de Adão e Eva, foi Abel e Caim. Sim, o que o pastor ia falar? Você vê lá em Provérbios, de Salomão, capítulo 9, versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. O que é prudência? É dominar a si mesmo. Dominar a si mesmo. A prudência quer dizer, você consegue se dominar. O homem interior. Você é um prudente. Você tem prudência. Na hora de falar. Por isso que lá em Tiago, né, 1,19 diz, né? Todo homem esteja pronto para ouvir. Tardio para falar. E tardio para se irar. Porque Deus não opera na ira do homem. Então, quem tem prudência ouve mais do que fala. Salomão até diz, né, pastor, lá em Provérbios 17, 28, né? Que até o tolo, quando cala, passa por sábio, né? Né? E o que cerra os lábios por entendido. Você chega numa roda de gente. Todo mundo falando, você calado. Quieto. Todo mundo fala, você tá quieto lá. Todo mundo fica com medo de tu. Não sabe o que vai falar. Rapaz, o que ele tem guardado, quem é esse aí? Você que tá quieto. Aí as pessoas... Quer dizer que até o tolo, né? Ele não tá falando que ele é tolo, ele não sabe. Não sabe, não entende. Ele não quer entrar no assunto, aí ele fica calado. Mas passa como sabe. Aquele cabo ele deve ser inteligente, que ele nem abre a boca, né? Não. Olha como é a instrução de Deus. Rapaz. Que ele ensina até o tolo é tido por sábio. Quando você se cala. Tem uma frase de Confúcio, filósofo chinês, que diz que o silêncio é um amigo que nunca trai. O silêncio. Tem outra frase também de Henri Lacordaire, que diz que o silêncio, depois da palavra, é o segundo maior poder do mundo. Silêncio. Você tem que ter cuidado com o que você vai falar. E até Salomão diz também lá em Provérbios 13, versículo 3, né, pastor? Que o que muito abre os lábios... tem perturbação. Tem que ter cuidado, tem que se dominar, né? Tem que domar o seu espírito, a sua carne. Aí voltando que eu ia relatar, Caim, o Senhor falou para Caim, Gênesis 4, versículo 7. Se procederes bem,
não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Domínio próprio. Que faz parte dessa característica do fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito, é. Domínio próprio. Domínio próprio. Quer dizer, se dominar. É dominar a si mesmo. Porque aquele momento de ira, de raiva, você entra lá o que Paulo diz lá em Efésios 4, versículo 26. Irai-vos. Não pequeis. Não se põe a vossa ira. O sol sobre a vossa ira, né? Quer dizer, a pessoa pode ficar com raiva, é normal. Nós somos seres humanos, podem ficar com raiva, tá? Agora, é não pecado. Quer dizer, a pessoa lhe faz o mal, aí você fica zangado e quer revidar, né? Aí você não revida. Tinha até um certo, acho que vizinho do pastor, conhecido, né? Que dizia que ele era crente. Mas o facão dele não era, não. Já morreu. Eita! Morreu já, né, pastor? Morreu. Aí eu me lembro lá de Salomão, Eclesiastes 9, versículo 4. Que mais vale um cachorro vivo do que o leão morto. Do que o leão morto. Os valentes aí, né? Diz que o cemitério tá cheio de valente, né? Então a gente tem que ter cuidado, tem que ter cautela, tem que ter essa atenção, sabermos quem está nos influenciando, né? Quem nós estamos permitindo ser influenciados, porque, pastor, nós somos seres influenciados. Nós influenciamos. E voltando aqui de novo na frase de Salomão, Provérbios 16, 32, melhor é o longânimo do que o herói de guerra, o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. A primeira influência que nós temos que ter é influenciar a nós mesmos. E nós podemos fazer isso todos os dias. Por quê? São diversas palavras que chegam na nossa mente, no nosso interior, dizendo: você não vale nada, você não presta, você é um fracassado, você não conseguiu, você é um derrotado, perdeu família. Tudo. Mas, pastor, tem até um ditado popular que diz que quanto à vida, né? A esperança, a pessoa nunca pode desistir, né, pastor? Não pode se deixar ser influenciado por esses pensamentos negativos. Vencer ele mesmo. Tem que vencer. Começa de dentro, né, pastor? Tem que começar a vencer dentro, né? Dentro, né? Depois... E é que entra domínio, né? Domínio próprio. Não deixe ser influenciado pelo pensamento negativo. O pensamento também influencia. Influencia. Ou pro mal, né? Quantas pessoas não têm se matado? Influenciado pelo mal. Né? Quantas pessoas têm tirado a vida? Porque alguma coisa influenciou ele. Alguma decepção, alguma frustração. Tudo não conseguia nada, tudo. Aí vai alimentando aquele sentimento, de certa forma. Isso vai influenciar ele, que ele acaba, de certa forma, cometendo situações não tão agradáveis. Então, tudo começa na mente, né, pastor? A mente é um campo de batalha. Tem que ter domínio, né? Próprio. Domínio próprio, né? Para o bem. E se influenciar. E alguns instrumentos a gente pode utilizar para influenciar, né, pastor? Um deles é a palavra, né? Para influenciar os pensamentos. É o que porque a Bíblia Deus chamou os discípulos para que ele influenciasse o mundo, né? Influenciasse o mundo. E a Bíblia diz lá em Colossenses que eles influenciaram o mundo na época deles. Na época deles. 12 homens. 12 homens. Eles influenciaram o mundo inteiro. Se não deram continuidade, foi as outras pessoas. Mas a Bíblia diz que o Evangelho foi pregado. Verdade. Né, debaixo do céu a todas as nações. Naquela época. Colossenses 2:24. No tempo de Paulo, foi pregado o Evangelho. Né? Porque a Bíblia diz que quando for pregado o Evangelho, e todo mundo aí verá o fim. Então nós já estamos no fim. Mateus 24:13. Nós estamos no fim. 14, Mateus 24:14. O Evangelho, as pessoas pensam que ainda falta. Não, já foi pregado. Já foi pregado. O Evangelho já foi pregado no mundo inteiro. Agora não deram continuidade. Mas o propósito de Deus destruir, pode destruir qualquer hora. Porque a palavra dele não cai por terra. Cai por terra. E Jesus disse, olha, e o Evangelho será pregado e todo mundo aí virá o fim. Já estamos no fim. Nós estamos no fim, porque já foi pregado. Já foi pregado. É o que Paulo diz lá em Colossenses. Estamos agora já nas últimas horas. Já, o Evangelho já foi pregado. Foi pregado no mundo inteiro na época de Paulo. A Bíblia diz lá em Atos 17:6, parte B, que esses que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Chegou no mundo inteiro. Aí Paulo diz também lá em Colossenses. Foi quando Jesus disse, ó, vocês não se afastam de Jerusalém enquanto não for
não receber o poder do Espírito Santo que vem sobre vocês. Ser minha testemunha, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. E eles foram. Pregaram em Jerusalém, Samaria, Judéia e foram até o fim do mundo. Foi. Pregou, acabou. Agora, não deram continuidade às outras pessoas. Mas por exemplo, o filho, né, recebeu do pai, aí não quis passar para o filho dele. Mas o evangelho foi pregado. O evangelho foi pregado, cumpriu a palavra de Deus. É o que Paulo diz. Paulo testifica isso lá em Colossenses 2:24, ou é 23, 24. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, o qual ouvistes e foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Pronto, toda criatura, Jesus já cumpriu a palavra dele. Deus já cumpriu. Então ele pode destruir a qualquer hora. Nós estamos na carência, né? Nós estamos agora só no acréscimo. É como se tivesse... É o acréscimo. É um acréscimo que ele está dando aí, né? Mas já até encerrou, né? Já encerrou, não tem compromisso mais, pregou em todas as nações. Entrando aqui na questão aí do esporte, né? Termina aquela partida lá, tem o tempo, né? É o tempo. Aí tem a prorrogação. A qualquer hora, o juiz pode encerrar. Encerrou. Já passou o tempo. Já passou os 90 minutos. Já passou. Acabou. 90 minutos, acabou. Aí quanto tempo ele vai dar? Tá na cabeça do técnico. Aí acabou. Do técnico não. Do juiz. Do juiz. Agora é... Se é 1 minuto, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, se é 7, se é 10. Aí ele apitou, acabou. Ele é a autoridade lá dentro. Agora, depois que passou do prazo, agora é ele que determina a hora que quer. Que nem Deus, cumpriu, né? O evangelho já foi pregado. Pregar todo mundo, foi pregado. Ó, isso é revelação, pastor. O pastor tá com uma revelação forte aqui, pastor. Já foi pregado. Algo novo aí, olha aí. Já foi pregado. Não tem desculpa mais. Não tem mais. Muita gente diz, o mundo vai se acabar agora porque ainda não tem muito. As 10 janelas. Como é que diz? Janela 10:40. Às 10:40 ainda não ouviu. Meu amigo, lá já foi pregado há 2000 anos atrás. A importância que que não deram continuidade, mas lá já ouviram. Porque Jesus veio trazer essa mensagem, ele trouxe, recrutou 12 apóstolos, e depois foram dando continuidade. E eles não brincaram. Esse evangelho de Cristo, do reino, ele já foi anunciado. Já no mundo inteiro. Então ele alcançou todo mundo conforme a promessa foi estipulada. Já foi. Agora, gerações posteriores que não deram... transmitiu continuidade. É como uma pessoa que se converte, aí depois ela cria a família, aí o filho dele se afasta, aí tem 3 filhos, um se afasta, casa e não cria os filhos no evangelho. Mas ele ouviu do pai dele. Os outros 2... que filho deram continuidade. Aí essa geração desse filho aqui não conhece Jesus. Não conhece, vai querendo daquele jeito lá. Vai embora. Mas ele foi anunciado o evangelho para ele. Foi criado na mesma casa. Né? Os outros 2 deram continuidade. Mas ele não. Aí a família dele não conhece Jesus. Não conhece Jesus. Então, mas ele conhecia. Então, quer dizer, a responsabilidade foi dele. Não dar continuidade. Mas a promessa do Senhor já foi cumprida. Parou nele. Estamos na prorrogação, viu? Nos acréscimos. Nós estamos nos acréscimos agora. Qualquer hora. Aí tem gente que fica naquela desculpa. Não, o evangelho falta... Não. Ainda falta muito tempo, porque ainda tem a janela 10:40. Não, já foi pregado. Porque lá na Coreia do Norte não tem evangelho, mas lá já teve. Já passou por lá. Lá já passou por lá. Agora, se a geração de lá. Não deram continuidade, é outra coisa. Não deram ouvido a palavra de Deus. Deus cumpriu. Por isso você é chamado hoje para influenciar pessoas, influenciar gerações, influenciar países, influenciar nações. Então, Deus te abençoe, então. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade maravilhosa, por mais esse podcast RenovaCast. Deus te abençoe. Vamos aqui fazer a oração encerrando com o pastor, nos trazendo a palavra de oração, pastor. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, pelas revelações da Tua Santa Escritura. E que nós queremos agora, Senhor, que a Tua palavra realmente seja anunciada a todas as pessoas que colocar esse vídeo, Pai, para assistir. Abençoa cada um, Senhor, onde ele estiver. O Senhor seja com ele, que teu Espírito possa entrar no coração de cada um. Abrir a mente, Senhor, e o coração de cada um para receber a tua palavra. Abençoa esse canal, abençoa o Marco, a Jaque, toda a nossa casa, a nossa família, Pai. Todos que ouvirem a tua palavra, seja com eles, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Agradecemos aqui também a nossa produção, a irmã Jaqueline. Deus abençoe grandemente. Então, você acompanha aí, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe. Se inscreva aí. Você é uma bênção. Até a próxima, querendo Deus.